tarde, bom dia, boa noite! Buenas noches a todos. É isso aí. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. Vou te falar que é um episódio diferente e especial, muito especial. Temos um convidado maravilhoso, um dos nossos mais amados amigos aqui, substituindo o Caio Fernandes. A gente vai apresentar eles, mas a gente tem algumas obrigaçõezinhas, não é verdade, meu amigo? Arroba Beyond the Cave PDC, segue nós, todas as melhores lojas do ramo, por favor. Quais são as lojas do ramo? Arroba Insta, Twitter, OnlyFans. YouTube, vai lá, clica. Importante que eu nós. sempre falo no Spotify. Então, por favor, é muito importante que vocês vão e nos avaliem. Se Fala mal, pode falar mal. Não, não fala não. Você não gosta, você não fala mal, ajuda nós a crescer, não tem problema. Não, tudo bem, Isso pode aí. falar é estoico. mal. Mas Isso é estoicismo puro, meu Mas querido. mete 5 estrelinhas ali, que igual também do é Uber, entendeu? Igual do Uber, que, dispara a gente para mais pessoas para poder seguir esse material maravilhoso. Sim. E além do @Beyond the Cave PDC, não posso esquecer, obrigado nossos queridos apoiadores que estão ao vivo com a gente. R$20 por mês, apoia.se/Beyond, BEYOND. O que ganha, camarada? Puta, camiseta. Mostra esse aqui. Muito prestígio. Cadê Muito PV? prestígio. Cadê a camiseta, irmão? Que eu pedi pra você mostrar pros caras. Larga o celular, caralho. Faz a funça aí, meu velho. Cara, Tá onde, Cleito? Tá onde? Na central? Aqui, ó. Na central ali. ó. Na central. Na central. Na central e na geral, que é o Bonifácio, platonismo, estoicismo, as frases. pessoas há muito tempo mortas. Cara, Na quem sua maioria. entra no Apoia-se já ganha uma dessas camisetas. É isso aí. A escolha. Então, fica a dica. E eu entrego, hein, meu velho? Quem falar que eu não entrego é mentiroso, porque eu entrego pra todo mundo. Faz pergunta pro convidado e vê ao vivo aí. Muito obrigado, pessoal. Nosso grupo tá fervendo. Cada dia que passa, mais, certo? Quem não quer apoiar, pode achar as camisetas no Reserva, reserva.inc/Beyond, BEYOND. Só entra lá, também tem um preço que é simbólico, né? A gente não ganha quase nada, na verdade, porque o que a gente quer é propagar boas ideias. Certo, meu amigo? Quem substitui o Caio hoje é o nosso querido PV, Pedrão Vicente, que conhece muito bem nosso convidado aí. E só agradecer, meu amigo. Obrigado por ter vindo aí, tá bom? Pô, cara, eu fico feliz demais de estar aqui, né? Meu episódio foi ao ar no sábado, né? E eu tô de volta aqui. É isso aí, velho. Então... História do vencedor. velho. É, isso Continua aí. reaparecendo, velho. Coisa linda, Isso aí. meu amigo. Pô, muito obrigado. Fico felizão de estar aqui com vocês e também estar aqui com o Ulisses, que é um cara que eu admiro, que eu tive a oportunidade de trabalhar junto. Então, vamos bater esse papo aí com E ele. que você citou no último podcast uma frase lá que eu peguei. Eu citei ele. Eu não verdade, quis falar o eu nome, lembro. mas Você eu falou citei. depois. Exatamente, é ele mesmo. Quem não conhece nosso querido Ulisses Brondi, ele é formado em Direito, com especialização em Direito Tributário. Aí, ao longo dos seus 20 anos de experiência, dedicou-se a unir a tecnologia e consultoria tributária preventiva focada na área fiscal. CEO do grupo ASIS e sócio fundador da ASIS Projetos, ASIS Tech Stack e ASIS Consult, idealizador do blog Speed News, né? Não é Speed, porque não tem dois Es, que é uma plataforma de conteúdo sobre a área. Também desenvolveu o sistema Colossus, gosto muito desse nome aí, que é de solução inovadora para otimizar e simplificar processos fiscais. Tem diversos artigos nas revistas do setor aí, palestrante pelo Brasil. Então, cara que tem muito conhecimento sobre direito tributário. E um dos assuntos principais que a gente vai ter hoje é a reforma tributária. Então, meu amigo, muito obrigado por ter vindo aí. Primeiro, é um prazer. agradeço vocês pelo convite. Vou tentar fazer que o tema não seja tão chato, né? Porque Jamais. direito tributário é um tema super chato. Mas eu tenho certeza que a ideia é trazer para vocês, para o público de vocês, tudo que vai acontecer com a reforma tributária também, como você comentou. E por que é importante a gente entender disso, né? Principalmente no país que a gente vive, com a alta carga tributária que a gente tem. Então, eu espero agregar bastante para vocês aí, pro público de vocês. Já está agregando, Certamente. amigo. Já está agregando, meu amigo. Certamente. Mas antes da gente ir para o tema específico, que é a reforma tributária, a gente vai falar de direito tributário e tudo isso, a gente sempre pergunta uma coisa para todo mundo que vem aqui, que a gente sempre quer saber o que é uma vida boa. Baseado nesses pilares que a gente gosta tanto de investigar, a vida de uma forma geral, estoicismo, platonismo, conservadorismo, como que você enxerga a vida? Isso vem do coração. Então, essa pergunta eu sei que não é uma pergunta fácil, por isso que eu até dou esse tempo pro cara ir pensando e vou falando bastante coisa aqui para ele ir pensando. Falando groselha. Não, mas eu tenho uma teoria. Eu acho que você viver de acordo com o teu propósito
de trabalho, de família, e você conseguir seguir, que é muito difícil, porque a todo momento você tem aí tempestades, situações que te tiram um pouco do teu propósito, mas eu vejo muito como uma empresa, né? A empresa, ela existe porque ela tem que ter um propósito. Você está aqui porque você tem um propósito, né? Você está aqui no teu propósito. E eu acho que o ser humano também, se ele tem um propósito, e eu tenho muito um propósito de construção, de empresa, de família, então isso me faz bem, isso me faz acreditar que eu posso transformar alguma coisa, que eu posso transformar vidas, pessoas, a sociedade, coisas que estão ao meu alcance. Então, para mim, a palavra propósito aí é o grande ponto da minha vida. Mas aí, eu entendo, mas e como que você descobre o propósito, então? Já que o propósito é o que vai te dar a vida boa, eu entendo, você tem um propósito. E como que você descobriu o seu propósito, então? Eu tive uma história muito interessante. Eu tive um avô, né? Que é materno, que ele era um cara muito estudioso, um cara que trabalhou muitos anos numa companhia durante muitos anos. E eu cresci ali admirando o estilo de vida dele, a maneira com a qual ele vivia, o vinho que ele tomava, a maneira com a qual ele encarava a profissão dele, a família, enfim. E aquilo foi me trazendo raízes, né? Automaticamente, com o tempo, eu descobri que eu era uma pessoa que gostava muito de inovação, né? Por mais que eu tinha feito direito, eu gostava muito de inovação. E que tipo de inovação? Aquela que pudesse mudar a vida de alguém, que pudesse mudar a vida em relação a trabalho, em relação a negócio. Não tenho nenhum software ainda hoje que está ligado ao B2C, a pessoas, mas para empresas eu me descobri nisso. Então, quando eu acordo de manhã, até brinco muito com a minha esposa, com meus filhos, enfim, eu não tenho problema de trabalhar, né? Eu gosto de ir, porque todo dia que eu imagino que a gente pode criar alguma coisa diferente, que vai influenciar na vida de um terceiro, isso me faz bem. Mas a tua pergunta é muito interessante, porque quando a gente tem um propósito, muitas pessoas perguntam pra gente, cara, como é que você encontrou o teu propósito? Exatamente a tua pergunta. Até dentro de casa tem uma pessoa que fala, pô, eu ainda não encontrei o meu. Eu acho que se fosse uma fórmula tão fácil, né, tão mágica assim, todos nós éramos muito felizes nas profissões que a gente escolhe, nas escolhas que a gente faz de vida, né? Então, eu me descobri sim, né, através desta pessoa, dessa figura familiar. E depois a tecnologia me propiciou a sentir esse prazer de falar, pô, criei um negócio e está rodando ali naquela empresa, está rodando naquele escritório. E agora, por exemplo, na Asis, tem aí mais de 3 mil empresas que usam o que a gente faz. Então, na verdade, assim, ele te apresentou algo que refletiu em você, algo que você achava que estava com você. Você olhou para ele e identificou alguma coisa que você via em você mesmo. Exatamente. E desde muito pequeno, por exemplo, ele era professor... E era advogado também, tinha várias profissões, e ele me levava para os cursos dele, para as coisas que ele participava, enfim. E era um cara que não desenvolveu nada, mas ele facilitava muito a vida das pessoas, né? Assim, era um cara que estava sempre preocupado em como resolver aquilo, como mudar a vida de alguém. Então no meu caso, não foi como ele, mas através de softwares que eu consegui atingir esse objetivo. Eu acho legal duas coisas. Primeiro, Ulisses, que nome? A gente é bem grego para pegar aqui. O nome Ulisses é Odisseu romano, só para lembrar. E a gente gosta. E a jornada do Odisseu, daí a Odisseia, que é a grande história, na minha opinião, que a gente prefere a Ilíada. A grande história é a história do herói passando por adversidades. É o cara que vai tomando paulada. O tempo todo. Encontra o Cíclope, encontra uma bruxa, encontra um redemoinho. Mas muito astuto. Mas ele ganha o quê? Na astúcia. É legal porque ele é um herói que não tem superpoderes. A gente tá na fase dos heróis com superpoderes. O Odisseu, o poder dele era esperteza. Era o que tinha dele e ele sabia fazer. Então, ligeiro. Exato. É ligeirinho. Metis. É de esperteza grega. Ele tinha uma esperteza. Não era nem necessariamente uma sabedoria. Esse era um negócio. Ele tinha uma esperteza de como se resolver na vida. Mas eu achei legal porque você começou falando do seu avô e tem um papo que a gente adianta há muito tempo. Fala o seguinte, quanto mais você vai entendendo como homem assim, conservador, você vai querer parecer com seu avô. Lógico que sim. Exato. Lógico. Meu avô tinha uma boa família, meu avô dormia bem na cama dele, que ele mesmo tinha comprado. Exato. Ele fazia reunião de família, todo mundo venerava ele enquanto pater familias. É isso aí. Ele dava uma moral, todo mundo falou assim, cara, que casa bem tocada. Então, embora você tenha tratado com inovação,
nunca foi sobre inovar sobre certas coisas sobre ser bem tradicional. Conservadorismo. É isso, que Exato. a gente chama de estoico, que é essa ideia de ser asceta. E lógico, tem muito a ver com poupar, tem mais a ver com a formiguinha do que a cigarra. O PV gosta mais da cigarra, que eu tô Sim. ligado. Gosto. Prefiro. Já sei. Tem uma ideia bem tradicional mesmo. Exato. Puta, genial, excelente. E uma outra coisa que me chama a atenção é o seguinte: você pode reconhecer no outro, né? Que ele reconheceu no avô, tudo. Mas aquilo tem que fazer sentido dentro de você. Então tem uma ideia Sim. do conhece-te a ti mesmo também. Porque para você reconhecer no outro algo que vai ser bom para você, você tem que saber o que você quer. Sim. Senão você não consegue reconhecer aquilo que para você faz sentido. Então passa pelo outro, é importante o outro, mas aquilo no final tá dentro de você, né, cara? Uma coisa que você viu lá e falou, puta, esse aqui é o caminho, mas se você não soubesse que aquilo era bom, Sim. você nunca iria atrás daquilo. Eu sempre tive muita dificuldade de seguir muita regra, assim, principalmente para o mundo corporativo, né? Então, quando eu entrei para trabalhar, assim, eu tinha muita dificuldade ali, aquela coisa de hierarquia, aquela coisa, era muito complicado para minha cabeça. Você ter muitas vezes um bom pensamento, uma boa ideia, você não poder desenvolver, né? Então, acho que a história, né, do todo, né, até chegar no dia que você desenvolve alguma coisa, passa por vários sentimentos que você vai capturando, né? Não é só assim, pô, eu quero empreender. Não, tem várias outras coisas que vão passando. Você fala, puta, isso aqui eu não consigo. Eu acho que eu tenho que ter um pouco mais de liberdade. Eu preciso ter um pouco mais de colocar aquilo que eu acredito testando para ver se aquilo funciona. Então tem um então o propósito você vai encaixando, né? Você vai criando ele. Você vai descobrindo ele conforme ele, a coisa vai exato. andando. Eu penso no cara que o sonho era ser o melhor tocador de gaita de fole do norte da Escócia. Porra, velho, o cara falou, vou tocar gaita de fole, essa é minha vida. Eu vou ser o melhor tocador. Cada um tem que escolher o seu, tá tudo em aberto. Você pode fazer qualquer coisa que você quiser. E não importa se tem, na grande verdade, nem se você tem 2 pernas ou 2 olhos funcionantes. Lógico que fica mais difícil, mas também tá aberto muita coisa. Sim. Ou pelo menos você tem que encarar assim, né? Não tem outro jeito. Bom, vamos sair do desse- bizantismo. Não, tá bom. Mas eu Mas gostei é muito. legal esse tema, né? Porque assim, essa pergunta que você me fez, eu recebo muito e, assim, aleatório. Assim, na empresa, muitas vezes num evento, vou num evento, cara, você gosta do que você faz, por que você gosta? Então, assim, eu não me encaixei ainda. Porque hoje a gente tem um ciclo muito vicioso de referências, né? Principalmente hoje quando você vai pra internet. Ou de não referências. Ou de não referências. Mas você tem muita gente falando, eu tenho que fazer isso, tem que fazer aquilo, esse aqui que é o caminho, esse aqui que é o não sei o que e tal. E a galera, às vezes, vai muito nisso, né? Vai muito de encontro nisso. Mas não é assim, né? É o que você falou, você tem que buscar até uma hora que você realmente acredita. Não é tão e claro, é pessoal, né, né? E eu vou te é falar, pessoal. quanto mais a gente tá de olho na capa do livro do que no conteúdo, mais Sim. problema a gente vai ter para falar quem tem conteúdo do quê. Exato. Quanto mais o mundo material, estético, da imagem, das redes sociais fica em voga, Sim. menos você sabe o que está escrito no livro. Sim. E é lá que dá o problema. E eu conheço o Ulisses, eu tive a oportunidade de estar com ele durante 2 anos consecutivos. E hoje de manhã, quando eu tava vindo pra cá, eu tava ouvindo um podcast, e tá muito relacionado... Não vou mentir. Tá, quem fala a verdade não merece castigo. Mau caráter. Mas é o seguinte, o cara tava falando sobre talento, né? Como que você pode viver do seu propósito, do seu talento. E ele diz o seguinte, a maioria das pessoas não vivem do talento delas porque elas não vão além do limite delas. Ou seja, o talento mora além do limite. E aí quando a gente vê o Ulisses, e até pelo que ele contou agora, a gente consegue observar, que a todo momento ele estava indo acima do limite dele, buscando criar conexões e buscando viver do propósito espelhado nas vivências, no avô dele. E aí hoje dele ele tem a excelência, ele tem o talento, ele tem o propósito da vida dele, porque ele superou. Eu queria pegar até uma outra coisa que eu achei engraçado, que tem a ver com lista. Você me lembrou enquanto épico, o épico português chama-se Os Lusíadas. Como é que era o que falava da dor, Reginha? As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda lenda taprobana. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, entre gente remota edificaram o novo reino que tanto sublimaram. Passar pelo bojador, né? Que foi você cruzar lá embaixo o cabo das tormentas. Para se passar pelo cabo do bojador, é necessário se cruzar a dor.
Então, para ir para o ponto mais extremo dos mares, os portugueses estavam indo onde ninguém nunca tinha ido. Ninguém na história da humanidade. Essa é a doideira. Os portugueses estavam num ponto que ninguém tinha ido. E a Terra era plana naquela época. Exato. E o cara faz o negócio cruzar e fala assim, cara, para passar do Cabo do Bojador é necessário se passar a dor. E aí, exatamente, você falou, e o nome dele é Ulisses, tem a ver, porque era um épico português. Era a ideia de se contar uma história épica. Tem que ser uma história épica. Faz Tem que sentido, ser, não? tem que ser, tem que ser. E eu acho que a nossa vida, ela é de dor, né? É difícil mesmo você vai trilhar alguma coisa que não vai doer muito. E principalmente quando você tá no Brasil, né? O Brasil, aí dói um pouquinho mais, né? Aí dói mais. Aí dói um pouquinho mais. E se tem uma coisa que dói mais, é imposto. Exato. Porque aqui ele é majorado e ele é um manicômio tributário. É o que a gente vive. Isso é muito claro para que todo mundo que tentou empreender na vida não tenha a menor dúvida disso. A gente vive um manicômio tributário, é o país que mais gasta horas por ano no mundo para poder fazer suas contas. Entregando obrigações acessórias. Entregando obrigações acessórias e contratando basicamente uma rede que envolve advogado, contador e seja lá o que for a mais. E agora, em 2023, né, o Molusco ele quis fazer uma reforma tributária, ele viu a necessidade, é óbvio, e vou falar mais, aquilo que é bom, que é bom, independente de quem colocou, não tem que ser falado. Eu não estou falando que é bom ou ruim, veja bem, só estou falando um ponto, né? E aí, como você é um cara que tem esse conhecimento, vive disso, eu queria começar que você explicasse quais são os principais pontos de mudança que tiveram, que vem, né, que agora passou na Câmara, mas ainda não passou no Senado, a toque de caixa, diga-se de passagem, passou na Câmara a toque de caixa, né, porque tem emenda, porque agora é emenda, agora não é, agora tá tranquilo, mas tem emenda, então... Tá, e aí a gente fica na dúvida, quem tá de fora vê que tem uma influência política fodida sobre isso, a gente não sabe se a parte técnica tá sendo realmente seguida, então eu queria começar perguntando você qual que é a grande diferença? Qual que é o chance dessa proposta de reforma tributária que está tramitando agora no Senado? Legal. Acho que até antes da gente bater na tecla da reforma, a gente pode pensar um pouco como que o país ele está estruturado, né? Porque, assim, eu até escrevi um artigo esses dias que fala justamente sobre isso. Como você falou, a reforma, independente do governo que está tocando a reforma, ela tem um propósito interessante, ela de fato, ela busca uma simplificação importante que o país precisa para crescimento, mas eu vou te dar um exemplo. Antes de você pensar na reforma tributária, o governo, já que ele está pensando nisso, e eu não vou falar de governo, mas é importante citar isso, porque eu sei que daqui 4 anos você vai lembrar de mim. A ideia deveria ter sido fazer a reforma administrativa primeiro. Porque é aquela história. O Pacto Federativo, por exemplo, está no meio disso que você está falando. Sim, imagina que eu estou negociando com vocês, eu tenho uma dívida, ou eu tenho um custo muito alto, eu tenho uma situação XPTO, e eu estou aqui negociando salário com vocês, né, para trabalhar aqui com vocês hoje. Eu não posso só negociar o meu salário, eu preciso também olhar o quanto eu estou gastando, se o que eu estou gastando está gerando efetivamente resultado do que eu preciso, né, para que isso seja sustentável. Então, um dos principais pontos que eu vejo, que aí, para ficar muito claro, né, que a ideia da reforma tributária, ela tem um ponto, para mim, negativo, que é o marketing voltado para o mercado financeiro, né, para trazer o investidor de fora, dizer que o Brasil descomplicou e tal. Para nós, enquanto brasileiros, é ruim porque ela não está trazendo o principal ponto, que é o custo Brasil hoje. Então, por exemplo, você vai ter lá em 2023, 2022... um gasto de 32 bilhões com o Senado só, por exemplo, para que tenha assessores, para que tenha o cafezinho, para que tenha a lagosta ali para o almoço. E isso é tão impactante que, na verdade, ele traz uma deformidade para a reforma tributária. Vamos pensar na seguinte hipótese. Se eu tenho um custo que cresce todo mês, acho que todo ano, imagina que todos vocês aqui, todo ano, está gastando um pouquinho mais. Plano de saúde. Escola aumenta, plano de saúde, aluguel tudo. IPTU, IPVA, todo ano está gastando um pouquinho mais. Então, automaticamente, essa reforma tributária, quando ela não mexe no principal ponto que é custo, ela vai trazer para nós lá na frente,
uma visão de que, cara, a gente tem a maior carga tributária do país ainda, a gente descomplicou uma série de coisas do ponto de vista administrativo, mas do ponto de vista de crescimento, que é o que a gente espera do país, automaticamente ela não vai ter mudança nenhuma. Porque a gente vai continuar gastando mais e mais e mais e mais e mais. E nós temos uma diferença. O IVA, que é a proposta da reforma tributária, ele é um valor adicionado sobre o valor da mercadoria. Então, quando a dona Maria estiver indo no supermercado e ela estiver comprando um saco de arroz de R$10, ela vai saber que os R$10 mais os 27%, que é a alíquota estimada, vai chegar lá em R$12,70, mais ou menos isso, vai ser o valor que ela está pagando naquele saco de arroz. Então, isso no final do dia, vai trazer uma visão socioeconômica para o país, e principalmente para as pessoas que hoje em dia não têm acesso ao dinheiro como algumas outras, né, sobre o critério da desigualdade, muito grande. Então, o que eu queria alertar, né, na verdade, dentro do que a gente vem conversando, e dentro que a gente tem até falado sobre isso em alguns lugares, a reforma administrativa deveria ter acontecido primeiro. Né? Eu não preciso de 17 assessores e de repente eu posso ter um custo menor para que depois eu veja o quanto eu preciso arrecadar. Diminui a porra do tamanho do Estado, acerta as contas em casa, deixa para depois você mudar o esquema de arrecadação. E é um esquema que dá para entender, né? Porque o que o Estado brasileiro incompetente faz? Ele se preocupa primeiro em economizar ou ver quanto que vai gastar? Quanto vai gastar. Quanto vai gastar. Não é quanto vai cortar. É isso. Ninguém corta na cara. E o Estado vai expandindo. O Estado brasileiro, eu vou pegar a imagem do Leviatã de Hobbes, mas vou pegar de uma forma pejorativa, ele vai crescendo como um amálgama, a bolha, a coisa. Você lembra? Tinha um seriado, um filme, década de 80, A Coisa, que era uma gosma. Meu pai adorava. Isso. Não é da minha época, A desculpa. Coisa. E expandindo. Esse é o Estado brasileiro. É isso aí. É o blob. Ele vai expandindo. E tem um problema maior, né? Porque a reforma tributária, eu vou explicar ela de forma detalhada, mas assim, ela tira a autonomia dos estados. Então, por exemplo, a gente mora em São Paulo. São Paulo é a maior arrecadação. É né? a locomotiva. É a locomotiva. São Paulo tem um sério risco agora com a reforma tributária. Então, isso é um ponto também relevante. Mas vamos lá. O que basicamente a gente tem hoje no país? Eu acho que antes da gente... talvez tenha que fazer 3 divisões aqui. A gente tem o imposto sobre bens de consumo, né? E sobre serviço. A gente tem imposto sobre a folha de pagamento e a gente tem imposto sobre a renda, né? São 3... A gente pode separar aí em 3 vertentes aqui hoje dentro do país. O que está sendo mudado neste momento? O imposto sobre o consumo. O incentivo ao consumo, eu melhoro a economia do país, é uma teoria... que é o que atinge os mais pobres, inclusive. Mas só para colocar aqui em panos claros, panos limpos aqui. Então, a gente está diminuindo o acesso de brasileiros a bens e serviços nesse sentido. Não, vamos lá. Na hora, chegar lá. É isso. Na hora que a gente aumenta... Desculpa, estou me adiantando um pouco. Não, mas é que você é rápido. Na verdade, então, nesse momento, a gente, dentro dessa orquestra aí brasileira, o que nós estamos mexendo, basicamente, é sobre o imposto sobre o consumo. Então, hoje, a gente vai substituir 5 tributos, né? Que seria o ICMS, o IPI, PIS, COFINS, ISS. E o ISS, né? E nós vamos ter duas divisões de IVA. O que não é normal, né? E o que não é natural, né? Se eu não me engano, nós temos 5 países no mundo que aplicaram o IVA dual, né? Que é o que a gente está aplicando hoje aqui. E o que seria esse IVA dual? É o IVA federal e o IVA estadual / municipal, porque eles vão estar automaticamente tudo junto. Só para completar isso daí, é o IBS e a CBS. E o CBS, né? Isso, exatamente. O IBS, se não me engano, é municipal e estadual, e o CBS é o federal. É o federal. O IBS é o Imposto sobre Bens de Consumo, né? Que vai substituir o ICMS e o ISS. E a CBS vai substituir o PIS, COFINS e o IPI. Só que, na verdade, nós estamos trocando 5 por 3. Porque também vai ter o imposto seletivo. Tá? Tipo, álcool, cigarro. Que faz mal para a saúde e para o meio ambiente. Mas o que faz mal para a saúde? Então é difícil. Por exemplo, ovo faz mal? O adoçante faz mal para a saúde. Então a gente vai ter imposto seletivo sobre o adoçante. Então existem uma série de lacunas nessa pegadinha, vamos dizer assim. E o Estado gosta de fazer isso, querem fazer isso com apostas. Qual que é o rebate da aposta?
Então, assim, acho legal, o Estado fala, vamos regulamentar. O que quer dizer? Você vai pagar mais. Quer dizer mais nada além disso. Sim. O Estado não está fazendo nada. Tá entrando a cabecinha. Exato, o Estado falou, vamos regulamentar a aposta é um problema tal. Ninguém está querendo resolver a moral da aposta. Ninguém está querendo resolver do seu Otávio que perdeu a casa da ex-mulher dele. Ninguém quer saber se o jogador está aceitando dinheiro. Ninguém quer saber isso. Quer saber, ó, tem muito dinheiro, mete a mão no bolo aí. Desculpa. Não, mas é isso. E aí eu vou fazer uma brincadeira com você. Imagina que, por exemplo, você é o governador, né? Você é o presidente do país hoje. Ou o governador do estado. E você tem um custo, que todo ano ele aumenta, né? Eu preciso de mais policial, eu tenho aposentadoria por morte, eu tenho isso, tenho aquilo, tudo está aumentando. Só que o imposto, se eu não tiver um crescimento do país que corresponda ao meu custo, o que vai acontecer? Eu não vou fechar as contas, ok? Sim. Então, o que eu preciso? Eu preciso de mecanismos. O mecanismo atual, como é que ele funciona? Por exemplo, o ICMS. O ICMS ele é um imposto sobre circulação de mercadorias e bens, mercadorias e transporte. E aí, automaticamente, eu tenho esse imposto fechado lá, tem suas alíquotas, tem as suas questões. E aí, eu começo a ver, por exemplo, que para um determinado produto, o São Paulo está vendendo bastante, está crescendo, eu tenho essa informação enquanto governo. O que eu faço? Eu dou uma esticadinha nele, subo um pouquinho o imposto, é o que você falou, acho que a gente até estava conversando antes do podcast, isso vai bater só no consumidor final, esse vinho que a gente está tomando. Talvez a gente não vai ligar de pagar R$2-3 a mais. Ele dá uma puxadinha, ele dá uma esticadinha, ou se ele tiver sem fluxo de caixa, o que ele faz? Ele cria uma regrinha chamada substituição tributária, que é o quê? Me paga antes até o dia que chegar no consumidor final. Ou seja, você vai pagar pela cadeia toda, embute no valor da nota, isso vai sendo repassado. A característica do imposto seletivo é a mesma. Entendi. Então, o que vai acontecer? Em dado momento, cara, adoçante não faz bem para a saúde. Não faz. Não tá fazendo, não. Sumiu. Não tá fazendo. Empanada? Não tá fazendo bem, cara. Pô, estão falando que tem uns exames aí que tá... Então, o cara vai subindo e ele tem essa margem. Então, o que acontece? No final do dia, aqueles caras que nos controlam, que estão atrás dali do outro lado, eles têm mecanismo de ir subindo isso. Então, isso é muito ruim, na minha visão. Então, você mantém a máquina pesadona, né? Com a carga tributária, com um custo alto. E eu crio 3 impostos para que automaticamente aqueles que estão vendo de fora entendam que eu tenho uma simplificação. Embora depois eu vou explicar, tem uma simplificação também do ponto de vista operacional, que atinge o empresário, atinge lá o analista fiscal, o contador. Mas, pensando numa visão macro... Né? E aí eu só trouxe esse contexto histórico porque eu também tenho eu gosto de estudar um pouco sobre isso. Você mantém uma carga tributária muito alta e você mantém os custos que tinha. Tá? Ulisses, desculpa. Claro. Eu fiquei curioso que você comentou que 5 países adotaram esse modelo que o Brasil vai adotar. Sim. Né? Eu queria saber quais são esses países e o que aconteceu com eles depois do que eles adotaram isso. Se teve alguma melhora, se não teve essa melhora, como que está a situação do consumidor, do povo nesse momento? Tá. Tem alguns países do Oriente Médio que adotaram o IVA dual, depois eu pego a lista para vocês, eu tenho ele aqui, foi um artigo que eu escrevi agora faz poucos dias. A gente não tem tanta informação como efetivamente nós temos em relação ao Brasil, né? Mas os modelos... que são adotados de IVA diferente daqui como o IVA dual, eles são um pouco tropicalizados como a gente tropicalizou o nosso. Né? O IVA, por sua característica única, seria só um governo federal, que seria o detentor de tudo, e automaticamente ele regularia tudo. Então, por exemplo, o governo estadual ele não teria mais influência nenhuma sobre decisão Centralização fodida. E perigosa, porque quando você tem o Pacto Federativo, né, você, como a gente comentou, São Paulo, Rio, Minas, você consegue... Você consegue se fuder com o Pacto Federativo, é isso? Exato. Agora, quando você deixa tudo na mão do presidente, você anula um pouco o poder do governador, né? Se você parar para pensar, se eu não me engano, até em transferências de recursos médicos, essas coisas, de dinheiro para a saúde, essas coisas, vários estados reclamam que tem valores em dívida e uma série de fatores nesse sentido. Então, qual a garantia que os governadores teriam que esse valor do imposto chegaria na ponta final? Então, por isso que eles criaram o IVA dual. Falou, cara, legal, a gente vai centralizar? Vamos. Mas eu vou ter um comitê de governadores do estado para que eu não dependa que você me faça esses repasses. Então, por isso que a gente acabou tropicalizando. Então, por isso que a gente pode até citar as referências, mas
ele é muito diferente para cada lugar, para cada sentido, né? Para o Brasil foi o seguinte, vamos ser bem específico, o Tarcísio, o governador de Minas, o Zema, eles entenderam assim, cara, se a gente não criar um comitê para que a gente toque isso aqui, para que esse dinheiro venha para cá e que a gente tenha controle sobre isso, imagina que cai um maluco lá, um presidente autoritário, diferente, e que fale assim, cara, repasse agora vai ser vou passar o que dá, e aí São Paulo, Minas, esses estados que são maiores, teriam grandes prejuízos. Tem uma ideia de Bastiano que você falou, por mim, pelo menos, a ideia da lei, daquilo que você vê e o que você não vê daquilo que está sendo colocado. Então, parece que, pelo que você diz, né, que você conhece bem a fundo, que é uma reforma tributária para querer passar uma impressão que é algo que está sendo bom, que momentaneamente até pode ser bom, mas deixa muitas arestas abertas que lá na frente você pode usar uma lei dessa para, por exemplo, ter muito mais poder político. Exato. Ou então tributar coisas que alguns setores mais do que outros. Tem uma ideia de privilégio, entendeu? Só para entender, até então essa grana ela ficava em nível estadual. Na verdade, você tinha uma divisão pela tripartição de poderes, né? Então, por exemplo, os municípios eles tinham a arrecadação do IPTU e do ISS, que eram deles. Os estados, o ICMS e o IPVA, que eram deles. E TCMD também. E o governo federal ele ficava com a arrecadação do imposto de renda, da CSLL, do PIS e do COFINS. Então era uma tripartição de poderes que foi criada lá pelo Ulisses Guimarães, lá atrás, lá na Constituição. Exato. E era justamente para que a gente tivesse mantido esse pacto federativo aí. Agora não, agora mudou bastante. Então, automaticamente, você está empoderando, sim, o governo federal, embora com o IVA dual você tirou um pouquinho de força. Houve uma certa contemporização, mas de fato quem saiu ganhando historicamente foi o governo federal. Sim. É centralizar. Sim. Em última instância, eu acho legal olhar de ponto de vista histórico, você pode dar o nome disso de centralização de poder. Sim. Onde vai dinheiro, vai poder. É o poder de fazer as coisas politicamente. E eu acho curioso porque quando você centraliza, você tira da ponta da espada, quem vai saber se a sua rua precisa reformar é a prefeitura, não é o governo federal. Se você está controlando o dinheiro dele, sim, né? Porque você pode até ter boas intenções, mas se o dinheiro não chegar... Esse é o ponto. E você vai ter que pedir para alguém. Porque quando o dinheiro está na ponta, seja vereador, vamos supor, ele sabe onde alocar. Precisa reformar lá o negócio lá, a bancada no lugar tal. Ele sabe como. Agora, o governo federal não está nem aí para saber. Você tem que ir lá pedir dinheiro para ele liberar dinheiro para você. Em última instância, a centralização política. Pode gerar isso, sim, com certeza. E aí tem o lado bom, né? Que aí a gente também, como toda mudança, você tem um lado positivo e tem um lado negativo. A vida do empresário hoje, principalmente para o imposto estadual, que é o ICMS, ela é muito complexa. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que você vai vender essa camiseta aqui agora via e-commerce. Você vai precisar saber a alíquota do ICMS dos 27 estados, para onde você está mandando. E se algum governo colocar esse produto aqui como um produto de substituição tributária para antecipar o ICMS sobre isso, você vai ter que saber a alíquota do ICMS e a margem de valor agregado que ele acredita que vai chegar no valor para o consumidor final. E aí você vai ter que parametrizar teu RP, tua solução fiscal, teu sistema, para na hora que emitir a nota fazer direitinho, porque senão ele vai parar na barreira e sua camiseta vai voltar. Então, assim, de fato, isso com a alíquota única, vamos chamar essa assim, porque ela não vai ser real, única. Né? Essa ela é uma boa. simplificação real, exato. Então, isso, de fato, vai melhorar muito a vida das empresas, porque, embora o custo do imposto ele é absorvido por nós, quando o empresário ele precisa gastar muito com o operacional, de alguma maneira ele está tirando dinheiro de investimento, né, para pagar imposto, para receber isso lá na frente, quando entrar o dinheiro, quando ele estiver fazendo o repasse. Então, nesse sentido, é positivo. Gostei muito. Então, quer dizer, não é que ele deixa de te matar. Ele continua te matando. Ele só não faz mais você sofrer antes. Você vai sofrer menos. menos. Você agonizando. Ele só não tortura. Ele fala assim, exato. O contrário, mata, mas não estupra antes. Exato. O famoso maluco. Não, e quando ele... teoricamente acaba diminuindo o imposto sobre consumo de alguns bens, e aí também tem um lado, porque esse é o jeito que existe essa maquiagem que a gente está querendo dizer de você conseguir passar uma coisa, mas dizendo que é outra. Porque você pega a cesta básica,
medicamento, produto industrializado. Essa ideia de simplificação tributária que ele está dizendo, isso aí passa como uma coisa boa. Sim. Para depois lá na... Cesta básica, meu irmão. Quem que vai ser contra imposto zero na cesta básica? Me fala. Então, mas aí vamos pensar assim, ó. O direito tributário, ele te dá várias possibilidades. Tem gente que vai estar me ouvindo aqui, que é da área, vai nesse caso aqui, vai gerar conflito. Ótimo. Mas vamos pensar da seguinte maneira. O Brasil, ele criou uma maneira assim, por exemplo, o que é não tributado e o que é não incidência, que é livros, jornais, periódicos, essas coisas, eles estão fora do campo de incidência, né? Então, eles não têm tributação. E o que tem alíquota zero, ele não tem tributação, mas ele pode vir a ter. Sim, ele não está permanentemente excluído. Exato. Então, eu tenho uma... Momentaneamente Momentaneamente, então, assim, a cesta básica hoje, para o poder, é interessante ela ser zero, principalmente para noticiar que ela é zero. Mas será que ela vai ser zero amanhã? Será que ela não vai ser meio? Aí, se eu precisar um pouquinho mais, eu vou dando aquela apertadinha. E se você parar para pensar, quando a gente olhar para o sistema antigo, o sistema que é o atual hoje, por que ele virou esse manicômio? Porque você tinha essa possibilidade aberta de poder fazer um monte de coisa. Você não tinha nada fechado e determinado, não. Deve ser assim, vai ser assim. Então você deixa muito aberto, você fica aberto a influências políticas, a vontades do cara que está no poder. Então, quanto mais exceção você deixa aberto, mais chance você tem de voltar a ter um sistema manicômio daqui 30, 40 anos, quando a gente estiver discutindo isso sobre uma nova reforma tributária. Então, quanto mais fechado ele estiver, menor chance ele tem de ter algum impacto. Mas passou a toque de caixa. Passou a toque de caixa. Quem que deveria estar discutindo isso? É a Câmara. Será que se eu Agora falar um é o negócio Senado. eu vou ser processado? Não, a gente já deveria ter sido preso há muito tempo. Então, mas quem vai fazer a lei complementar é o Romário e o Tiririca. Então, a gente tem chance das coisas darem certo. Claro que tem. Teve um comitê gestor igual do SPED? Não, o comitê gestor, ele sempre tem. Mas ele é feito por políticos que contratam algumas pessoas, por exemplo, para... Quando você começa a criticar muito, como eu já fiz, aí eles te chamam para ir lá em Brasília. Mas aí você fica meia hora lá e eles falam, obrigado, dá a tua opinião, você vai embora. Então, eu acho que a verdade é que existe uma teoria ali do como você quer fazer e do como tem que ser entregue. E isso tem que ser tocado por pessoas que muitas vezes não são técnicas, porque o técnico não conseguiria fazer isso ser aprovado, né? Sim. Ele pensaria em algo mais fechado, algo com uma menor quantidade de exceção, né? Dando menos poder pro Estado. Menos poder pro Estado, né? O técnico vai pensar sempre diferente. Ele vai falar, pô, legal, vamos começar a reforma? Vamos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos trazer uma empresa aqui de processo para ver se você precisa de 17 assessores, tá? Sim. Depois a gente volta a falar de conta. Que é a ideia de se você tivesse no mercado privado, o Estado não sobreviveria. Porque qual que é o problema, por exemplo, de você privatizar os Correios? Tem um problema muito claro. Não dá para você deixar o Correio concorrendo com a Amazon. Se você só abrir a Amazon, só abrir as outras coisas, o Correio não sobrevive. E tem um problema aí. O Estado não presta contas a ninguém. Ele tem o direito de ser ineficiente. A iniciativa privada não tem. Vocês são médicos, né? Sim. Legal. Vocês, como nós, de serviço, podem ter um impacto muito grande com a reforma. Vamos se ferrar, não tem a menor Qual que é o dúvida. impacto, por exemplo? O Regis aqui, Já basta mais médicos. 70% do público dele, eu acho que grande maioria é composta por profissionais da área da saúde, por médicos. Eu acho até interessante. Qual vai ser o impacto para esses caras? Hoje você paga, em tese, 2%. Vamos imaginar que você está lá em Barueri hoje, atendendo lá em Barueri. Você vai pagar 2% de ISS, vai pagar 0,65% de PIS, 1,65% de COFINS, enfim, você tem lá uma margem, lá você vai pagar 7%, 9%, dependendo, se for muito grande, você vai pagar 16% de imposto. Você vai pagar 27%. Então, assim, alguém vai ter que segurar. E aí, como um amigo meu que é empresário, falou, cara, não tô nem aí, alguém vai pagar essa conta. Mais ou menos, cara. Teu preço vai subir. Ou tua margem vai descer. E não é só o médico, é todo o setor de serviço. E o setor de serviço corresponde a 70% dos empregos do país. Exato. E aí, meu brother? Aí você entendeu o que eu quero te dizer? É uma coisa que maquia a outra. Porque não faz o menor sentido, cara. Outra coisa que vai se ferrar, muito provavelmente, é gasolina, pelo que eu vi. Só que aí, meu velho, 60% das entregas são rodoviárias no Brasil.
você vai aumentar o preço do produto lá no final, que o cara vai estar comprando, que vai estar na cesta básica. Então, e aí não tem como a gente não falar de reforma tributária, é porque é até chato, e não falar de política, porque, por exemplo, até às 11h30 da noite antes da reforma tributária, eu não vou falar setor, porque eu tenho cliente, enfim, não é legal falar. Mas tinham 4, 5 setores que estavam fora das alíquotas zeros. Isso era 11h30 da noite. Quando foi 00:30, tinha lá 6 setores que já estavam ali beneficiados pela alíquota zero. Então, cara, lobby. Então não tem como você falar assim... não tem impacto político. Lógico que tem. E vai ter pior, porque, por exemplo, foi aprovado, como você falou, 2 vezes na Câmara dos Deputados, mas tem que ser aprovado no Senado. Então agora tem o lobby de lá também. O que vai acontecer? O que vai acontecer lá? E deixa o lobby em aberto também. Porque você falou que tá aberto. Tá aberto. Tem um monte de coisa que não tá fechada. Sim. Isso vai deixar... Então, na verdade, você tá favorecendo o lobby. É uma reforma lobista. Pelo que eu tô entendendo. Exato. Até é ruim pra quem tá assistindo, muitas vezes fala, putz, a reforma tributária, o Brasil vai melhorar. Infelizmente, assim, é uma reforma tributária com muito mais característica de atração de investidor a curto prazo do que efetivamente uma reforma tributária que vai gerar para nós brasileiros, enfim, um grande benefício. E tem mais um detalhe, por exemplo, tem uma questão, por exemplo, de alíquota que o município, enfim, como tá hoje, tá? Que o município pode dispor sobre 1%, 2% ali, vai ter que entrar em ajuste com o Estado. Cara, quantos municípios nós temos hoje? 5.000 lá vai fumaça. Cara, imagina se cada município dispor de maneira diferente. A gente tiver 27, 26, 28, 27... Cara, nós vamos precisar de novo ter um manicômio. Cara, exatamente. Que hoje é um problema também, né? Exato. Por exemplo, outro ponto, né? O imposto é não cumulativo. O que seria um imposto não cumulativo? Se eu te vendo esse vinho, ok? Você pagou R$10 nessa taça com vinho, tal. Você pagou aqui, em média, aí, vai... R$4,30. R$4,30 de imposto. Legal. Esses R$4,30 você compensa sobre o valor da venda que você vai revender para um terceiro. Sim, então, existe uma compensação, uma não cumulatividade. Essa não cumulatividade, ela se mantém. Só que ela não é plena. O que acontece? O vinho dá, mas o copo não, cara. Então, você vai ter que ter lá na tua escrituração fiscal, você vai ter que ver o que é copo, o que é vinho. Então, você volta na burocracia novamente. Então, assim, para nós que somos técnicos, cara, é muito difícil olhar e falar assim, cara, eu vou lá e vou falar bem da reforma tributária. Ela é boa, ela descomplica alguns pontos, mas, cara, basicamente ela é uma reforma política. Ulisses, e pensando nisso, por exemplo, além do que você comentou sobre uma reforma administrativa, né? Vamos supor ali utópico, talvez se isso já tivesse resolvido. Qual seria o melhor modelo, pensando no longo prazo, pensando nas próximas gerações, que a gente deveria adotar? O que seria o mais adequado para o Brasil? Pedro, assim, uma vez que eu tenha uma visão de custos correta, né, como a gente comentou aqui, qualquer modelo que você limite o poder de quem está ali, do Estado, são modelos interessantes. Então, o IVA ele pode ser dual, ele pode ser único, ele pode ser... Por exemplo, Estados Unidos, ele adota impostos diferentes em cada local. Competição fiscal. E nem por isso os Estados Unidos não é um país que cresce. Na verdade, eu acho que qualquer modelo que não complique a vida do contribuinte e não leve uma carga tributária excedente, porque eu tenho um custo que não funciona, cara, ele é uma forma interessante. Então, assim, o modelo atual nosso, né, que nós já tínhamos hoje, se nós não tivéssemos apertado tanto botão para poder subir, porque a nossa economia não acompanhou, ele era um modelo que era eficaz. Né? Os estados tinham sua autonomia, os municípios, enfim. Cara, engraçado, né? Mas você fez direito tributário e a sua resposta é um tanto quanto liberal, né? Pra coisa. Pelo menos me chama a atenção isso, né? Que... não digo que é austríaca, mas chega a ser quase austríaca, miseniana aí. Porque você falou assim, ó, primeiro, vamos cortar na carne. Sim. Segundo, vamos dar menos poder para esses arrombados. Irmão, eu tô assinando onde você quiser. Você me fala, mas agora tem uma... Se o Ulisses candidatar, o resto vota nele amanhã. E normalmente quem faz direito, o cara ele não é tão liberal assim. Mas o direito eu fiz para entender como é que funciona. E eu vou te falar que do nome que você falou liberal, o nome que eu vejo da forma mais apropriada, o jeito que o Ulisses falou, foi laissez-faire.
Laissez-faire total. Então, Você falou Mises, Hayek, é muito claro. quando você até faz Friedman. isso. Sim. Porque a ideia é que o Estado atrapalha. Porque é muito legal ele falar assim, vou pegar imposto. Legal, o que você vai fazer com esse imposto? Vou fazer o seguinte, eu vou pegar imposto alto e eu vou te entregar bola. O que você acha disso? Esse é o Estado brasileiro. Exato. Porque não é só o quanto que ele cobra. É o que ele te entrega. É o que ele te entrega. Exato. Isso que é importante. Foi né? até Você um vai, tema. a Suíça, o imposto é alto, outros lugares o imposto é alto. Você não Mas tem a seguro. Hungria, se eu não me engano, é 28%, que é praticamente a mesma carga que a gente vai ter aqui. Só que é diferente. O cara tem hospital, o cara tem outros Creche, benefícios, creche. creche. Chama Escola. 28% sobre consumo. Sim. Porque você não tá falando dos outros impostos que tem Sim, por aí. que é o imposto de renda. Exatamente, Exato. imposto de renda, Ó. pessoa física. Aí você pega, por exemplo, um IPTU, IPVA que a gente nem falou. O que vai acontecer com o IPTU e com o IPVA? Eles vão estar tudo dentro da mesma proposta. Você fez um comentário que é legal. Você imagina como que é a nossa vida enquanto brasileiros? Se fuder e ir atrás Não, mas das pensa coisas. assim, ó, você tem uma empresa que você fatura 100 mil. 100 mil, imagina que você fatura 100 mil. Você vai pagar aí, em média, aí, se você tiver no lucro real, por exemplo, você vai pagar lá, sei lá, 18 mil por mês de imposto. Se você quiser ter um salário enquanto empresário, cai no que você falou. Você vai ter que ter um prolabore. Para você ter um prolabore, você vai ter que pagar imposto. Você vai ter que pagar... se eu vou tirar 30 por mês, legal, você vai pagar 27,5% de imposto de renda. Depois você tomou todo... Eu acho crucial isso, falar, depois você tomou todo o risco, depois você pagou todos os impostos, depois você pagou água, luz, direitos trabalhistas, seguro, Salários. tudo. Aquilo que sobrou de todo o seu esforço, ainda tem o NACO do governo. Exato. E Aí ainda tem o INSS, por exemplo. Exato, tira você tem o 11%. INSS, exato. Aí você tem ainda o FGTS, que é um dinheiro que você podia aplicar em vez de você estar destinando para o governo. Aí, beleza. Então, depois que você fez tudo isso, né, que você já viveu essa coisa toda, você tem que ter lucro. E aí agora eles querem tributar o seu lucro a partir do segundo semestre. Então, a partir do segundo semestre agora, vai ter uma vez que passe no Senado, existe a discussão de tributação de distribuição de lucro. Então, é um mecanismo para efetivamente Fuder o empresário. ir crescer o Estado. Então, não é da vez que eu seja tão liberal, é uma questão também, cara, que assim, é só a gente Só analisar, né? parar e olhar, cara. Mas esses caras não sabem o que é a curva de Laffer, por exemplo? Cara, mas historicamente Não sabe. sabem que historicamente falando, quanto que o Brasil discutiu para baixar imposto? Eu queria que você pensasse Jamais, isso, de 1500 jamais. pra cá. Quando que houve uma convenção que fala, galera, como é que nós cortamos os impostos? Vou te falar o seguinte, o período que teve menos imposto foi o período imperial, velho. Depois da República, E eu acho isso importante nunca dizer aconteceu, tá que bom? até a Revolução Americana foi por causa de imposto, do açúcar, do selo e do chá. Deu chá, sim. Boston Tea Tea. Party. É isso que aconteceu. Então, a causa mais comum de insatisfações com o status quo é dinheiro. É Desobediência lógico, civil. Foi por isso. Massachusetts, desobediência civil. A gente falou desse livro aqui, lembra? Começou com o imposto, meu velho. E a reforma tributária também pro governo ela é bastante importante sob a ótica judicial. Porque hoje o advogado, ele como ele tem a interpretação sobre, por exemplo, do tema que eu acabei de falar aqui. Pô, tô pagando imposto sobre o consumo, tô pagando imposto sobre a nota, tô pagando imposto sobre o meu, de repente amanhã, sobre a minha distribuição de lucro. Ele vem com uma teoria. Não, cara, ó, não faz sentido. Por quê? Porque eu já pago imposto sobre isso, a base de cálculo tá maior, ela tá menor. Então, isso gera um valor de judicialização muito grande. Muito grande. E aí, depois, isso vira um... Por exemplo, tem uma tese aí do ICMS sobre a base do PIS e COFINS, que você podia excluir o PIS e COFINS da base, enfim, uma série de situações nesse sentido. E aí, isso teve que voltar enquanto dinheiro para o empresário. O empresário pode compensar esse valor lá na frente. Então, também tem um lado da reforma tributária para diminuir essa judicialização. Diminuindo a arrecadação do governo, né? Porque, teoricamente, tem que devolver isso. E era uma outra coisa que eu ia perguntar. Como que fica esse mercado? Acho que até para quem não está muito ligado a isso, acho que hoje no Brasil existe um mercado que a gente fala de recuperação de crédito, né? Que as empresas, 95% hoje das empresas, elas acabam pagando acima do que devem pagar de tributos. Seja ICMS, PIS, COFINS, whatever. Como que fica esse mercado, Ulisses, a partir do momento que a reforma tributária entra em vigor? Como que vai funcionar para você identificar esses pontos de crédito? E mais do que isso, a gente tem uma tese lá, por exemplo, do Sistema S que ainda está rodando. Sim. Como que fica essas questões das contribuições
patronais, por exemplo, na reforma tributária? Aí nesse caso ela é trabalhista, né? Ela vai para uma outra visão e não vai ter impacto nenhum. O que a gente vai ter, por exemplo, assim, o PIS e COFINS ele morre em 2024 e entra a CBS. E até 2033 a gente morre o ICMS e o ISS e entra o IBS. Então, automaticamente, até 2024, os créditos de PIS e COFINS que você tem, você vai conseguir recuperar. 2024 mais 5 anos, né? Tipo, que é o último que ano. volta um pouquinho. E existe aí uma possibilidade que eu acredito que vai vir em lei complementar, que aqueles créditos que você já tem, você vai poder fazer em até 60 vezes. Por exemplo, você vai poder dividir aquilo e fazendo compensações sobre o imposto novo. Então, eu pego o imposto que eu tinha lá, por exemplo, eu sou importador, eu tenho um saldo alto de PIS e COFINS, eu vou parcelar aquele valor em 60 vezes e vou compensando com o imposto novo. Mas aí eu te pergunto, para compensar isso com o imposto novo, vai ter que ter o quê? Uma regulamentação. Sim. Uma regulamentação exige um mecanismo. O mecanismo exige um processo exige uma declaração exige uma entrega. Uma entrega exige pessoas exigem máquina, de novo a gente vai lá naquele processo de falar assim, cara... Então, muita gente está falando, esse mercado fiscal aí, que tem muita gente surfando na dificuldade, ele morre? Ele não morre. Ele fica mais forte ainda. Ele se potencializa com tudo isso. Porque ele acaba abrindo mais, e aí, claro, o custo para o empresário acaba ficando maior, exatamente. O Bruno Tegão tá aqui, ele tá acompanhando, ele falou assim, mas fala um pouco mais do IPTU e do IPVA, o que vai acontecer com o IPTU e com o IPVA nessa nova proposta que tem rolando aí, não sei o que vai acontecer no Senado. Na verdade, o que nós tivemos de mudança, tanto em relação ao IPTU quanto em relação ao IPVA, são as bases tributárias. Então vamos imaginar, por exemplo, assim, hoje o IPTU ele é o valor venal do imóvel, né? O que a gente acredita... O IPVA também, né? O IPVA é sobre o valor da tabela FIP do veículo, exato. O que a gente acredita... E, por exemplo, no caso do IPVA, a mudança não é sobre... Então, vamos rapidinho. IPTU. Em relação ao IPTU, hoje ele se olha o valor venal do imóvel. O que vai acontecer é que, provavelmente, com a lei complementar, porque vejam os pontos como eles são. A execução do como, ele não existe ainda. Entendeu? O jeito que se faz a gente não sabe. Não sabe. Vai ser lá o Romário e o Tiririca que vão decidir isso. Caralho. Pela lei complementar. Então a gente não tem informação do como. A gente só sabe que vai mudar a maneira de se tributar. Ou seja, se eu pago pelo valor venal hoje, eu não vou pagar mais. O IPVA, por exemplo, iate, lancha, coisas que estavam fora, aquele avião que você ia comprar ou alguma outra coisa que você estava pensando, ele tá dentro, ele passa a entrar no rol. Como veículo. Por isso que eu dei uma segurada. Automotor. É isso que eu ia falar. Aquele barco, você dá uma segurada agora. Então, o que muda é isso. Mas o como? Ulisses, como? Isso a gente não tem como saber. Porque, na verdade, foi mudado as bases. Então, por exemplo, como vai funcionar o processo de emissão de nota fiscal da CBS e do IBS? Não existe isso ainda. Cabe regulamentação. Mas isso vai ficar na mão, então, do município e do estado, no caso do IPTU e do IPVA? Na verdade, vai ser editada uma lei complementar. Que aqui talvez vocês não tenham essa lembrança. Em 2003, tinha uma lei complementar que era 116 de 2003, que ela versava sobre serviços. Que ela falava o que é serviço, o que não é serviço, qual é a alíquota máxima, qual que é a alíquota mínima, qual é a base de cálculo e qual que é para a relação de prestação de serviço. Então, a lei complementar ela vai dispor sobre tudo isso, sobre base, sobre incidência. Então, o que nós temos agora é só uma mudança do critério de cobrança. Do paradigma. Exatamente. Então, por exemplo, eu estava pagando IPVA somente sobre veículo automotor, que seria o carro, a moto, tal. Agora eu vou pagar sobre o iate. Então, tá lá no rol já. Isso tem um rol de... Até posso ler aqui para vocês quais foram incluídos. Que eu deixei aberto aqui, que eu sabia que vocês vão me perguntar. Mas, aqui, ó. Entrou veículos aquáticos, aéreos, jatos, helicópteros, iates, jet ski agora você vai pagar. Alíquotas progressivas de acordo com o impacto ambiental. Também é um ponto que vai estar lá dentro. Eu acho legal porque eles têm que encontrar alguma coisa. De acordo com o impacto ambiental. Vai se fuder, velho. Faz sentido na narrativa. Na narrativa, mas não faz sentido na vida real. IPVA ainda fala, tem as estradas, tem a sinalização, tem o semáforo, tem a equipe de suporte de 24 horas por dia se acontecer um acidente. Agora, e no oceano? Eles falam o quê?
E aí é a história das 3h30, da aprovação meia-noite. IPTU, foi o que você me perguntou e que até o nosso colega talvez fale, pô, ele tá me enrolando, não tá falando. Olha o texto. Atualização da base de cálculo de acordo com a lei complementar editada pelo Executivo e com critérios estabelecidos pelo município. Quer foder? Pelo Executivo? O Executivo, através da lei complementar, vai criar as bases. E os critérios vão ser colocados pelo município. Então, o que a gente sabe vai aumentar o IPTU. Simples. Simples. É isso. Entendeu? É isso. E é muito legal porque a gente vê o Estado que não entrega, sobe o preço e você não vê saída para como melhorar. Como é que poder discutir isso de uma forma melhor. De tudo que a gente conversou, o que foi bom para nós aqui? Não só nós enquanto empresário, no geral, enquanto médico, enquanto advogado, enquanto pessoas. Eu fico com a percepção de você estar tentando passar algo para aumentar seu poder, dando uma desculpa que parece ser bonita. Essa é a impressão que eu fico. Assim. E aumentar a sua arrecadação. E no final, aumentar a arrecadação. Que vai ser, porque quando você deixa na mão para decidir lá na ponta do poder político, e esse cara tá pensando em se reeleger, ele vai no final sugar mais, entendeu? Assim. A minha percepção é essa, eu não sabia que estava tão aberto quanto você tá me dizendo, porque eu achei que tinham pelo menos, afinal, a gente tá falando de uma PEC, né? Eu não consigo entender como que os senhores deputados e agora os senhores senadores, quando a gente fala de algo que é uma PEC, que vai mudar a Constituição, não conseguem deixar esse tipo de coisa tão aberto. Não me soa bem, entendeu? Mas, cara, tinha o navio do Safadão no outro dia. Então tinha que aprovar a PEC naquele dia, porque no outro dia a turma tava lá, né? Esperava tirar uma foto, tinha o navio do Safadão. Tinha que aprovar, não podia esperar mais 2 dias, cara. Ele adiantou. Cara, começo de julho... Ou não podia votar depois do navio, Exato, né? pô. Deus sabe que ele não fazia isso se fosse depois. Exato, pô. Pode falar. Não, por favor. Não, mas eu acho que espero que eu esclareci a dúvida do nosso amigo aí. Ô, Brunão. Cara, tem uma outra coisa que é o ITCMD, né? Legal. Que é o Imposto de Transmissão sobre Causa, Mortes e Doação. Uhum. Hoje, São Paulo, Estado de São Paulo, você vê que é 4%. Sim. Né? E pelo que eu vi da proposta da reforma, ampliar a base. Ampliar a base. Agora... Eu acho tão louco, porque assim, a gente falou de bitributação, né? Uhum. E assim, a gente tá falando com um cara que construiu um patrimônio, que já pagou imposto pra caralho pra construir esse patrimônio. Durante a vida inteira. Na hora que ele vai embora, e aí ele já tem custo com advogado pra caralho. Porra, cara... Até pra morrer, né? Porque tem que pagar. Até pra morrer, mas mesmo assim, cara, inventário. Isso não é barato. Além de, o Estado já te tributa a vida inteira. Ele vai te tributar na hora de você transmitir os seus bens de doação. A ideia é aumentar a progressividade, né? Da alíquota, quando a gente fala de progressividade. E um item que foi incluído foi a doação de bens para o exterior. Se tiver alguém que está morando fora do país, alguma coisa nesse sentido, ele entra no rol agora do ITCMD também. E o ITCMD que é um imposto que ele é estadual, né? Ele vai para o Estado. Então, a gente vai ter uma lei complementar que vai regulamentar as bases, os limites, mas a gente vai ter o Estado explicando toda a prática de como isso vai funcionar. E sabe o que é engraçado? Que assim, hoje, esse tipo de coisa, você foder com o ITCMD, na minha opinião, do jeito que eu vejo as coisas, você vai pegar exatamente a classe média, tá? Porque o cara que tem muito dinheiro, ele sabe o que ele faz? Ele faz manobra jurídica. Ele abre uma holding. Ele abre uma holding, coloca os filhos, morreu, assume o percentual da holding. E aí, quem não faz isso é o cara que ganhou o dinheiro dele suado, tem aquele $1 milhãozinho depois de 20 anos. Entendeu? E não tem esse conhecimento, não tem dinheiro para pagar pessoas que possam falar isso para ele de uma forma adequada. E pior, os investimentos que ele tinha, ele achava que ele estava seguro. Que ele ia deixar alguma coisa para a próxima geração. Exato. E aquele dinheiro já foi tributado também, né? É isso. É muito perverso. É um negócio que é bem parecido também, que, se eu não me engano, com o Reino Unido, né? Porque, por exemplo, o que acontece no Reino Unido tem um imposto muito alto sobre a herança. Sim. E aí você vê muita família falida hoje no Reino Unido por conta disso. Cara, é mais caro para algumas pessoas hoje.
Cara, é mais caro do que o bem em si, entendeu? muitas pessoas não têm dinheiro para pagar o imposto, né? Às vezes o cara tem bens, nem mas liquidez, não tem liquidez, né? Não tem liquidez. E não é barato. Não, e agora a tabela vai aumentar também, né? Vai ser progressiva. O que também não está definido, é isso? Não está definido. Também está aberto. Na verdade, o que eles fizeram, tanto em relação ao IPVA, quanto em relação ao IPTU e quanto em relação ao ITCMD, foi abrir as bases. Ou seja, eu posso tributar mais, e eu abri o leque de possibilidades e eu crio alíquotas progressivas, que é o que eu não tinha, por exemplo, para alguns tributos, como nós estamos conversando. É basicamente isso. No caso do IPVA já tinha, já. Já, do IPVA já, mas por exemplo, do ITCMD não. Cara, que doideira, hein? Até isso tá aberto e não tá definido, então. Exato, mas é porque também aí é uma questão constitucional. Você não regulamenta no momento que você está editando a norma. No começo você vai tratar, né, efetivamente do que vai mudar. O que vai mudar? O como é através de lei complementar. Isso já é uma regra normal. O problema é que a lei complementar, ela não tem toda essa tramitação que tem, por exemplo, quando a gente está falando, por exemplo, da aprovação das PECs, né? Então lá, o que não foi definido vai passar. Cara. E tem a ver, o processo político, né? Eles fatiam em duas questões. O que é e como será. Perfeito. Não dá para discutir isso tudo no mesmo fórum. Não tem dá. muita poluição. Exato. Muito difícil. É o que e o como, né? Exato. Ô, Ulisses, uma curiosidade que me surgiu aqui, e a gente está falando sobre os pontos negativos, mas você comentou sobre os pontos positivos, está relacionado com facilitar a vida do empresariado. Mas eu queria entender, como que fica isso depois para a obrigação acessória? Eu vou entregar uma, eu vou entregar duas? Eles chegaram a definir esse tipo de informação? O principal ponto assim, uma coisa, a obrigação principal é o pagamento do imposto. A obrigação acessória é a entrega da informação que justifica que você pagou o imposto. Há um projeto já aprovado nas duas, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, de entregar as declarações já semi-prontas. Né? A experiência do imposto de renda da pessoa física ela não foi tão legal, porque você recebeu agora, muita gente que optou por isso recebeu, e aí tinha que ficar conferindo se realmente tudo que foi colocado em seu nome, no médico que você foi, enfim, nas deduções que estão ali de convênio e tal, estão com os valores corretos. Então, a primeira experiência que nós tivemos esse ano, que é a ideia do IR, que para você só homologar, né? Você dá um de acordo e dizer que tá pronto, ela não foi tão interessante. Agora, eu fico imaginando, por exemplo, você pega um grande varejista que emite 1,5 milhão de notas por dia. O fisco pegar as notas dele, apurar o imposto, avaliar se, por exemplo, o critério da água e do vinho, se ele está correto e te dizer assim, teu imposto é esse aqui. Eu não sei, hoje, aí talvez seja uma inocência minha, de não saber como é do outro lado, né? De maneira perfeita, eu acho que é meio surreal. Eu acho meio difícil você dizer assim, você precisa Nem ele sabe quanto. Eu acho isso complicado. Porque hoje, o que ele comentou o empresário precisa entregar a informação. Então, ele pega todas as notas, ele lança num livro digital e tal, e entrega isso para o governo que chama SPED. A ideia é que o governo está criando possibilidades de começar a mandar isso pronto. Isso eu acho um pouco ainda muito futurístico. Acho que é algo que eu não consigo visualizar, até pelo volume, pelas coisas que a gente já tem de experiência. E o Lula vira o terror dos tributários, né? Porque ele colocou o SPED, agora ele vai... Não, o SPED foi mantido, ele não vai mudar. Digo sobre mudanças que ele faz para a área, né? No sentido do SPED, agora a reforma... É porque o governo, que geralmente ele é de esquerda, né? Não estou nem questionando se ele é de centro-esquerda ou se ele é de esquerda. Sim. Uma das características é a regulamentação e, através de impostos, você aumentar a força do Estado. Então, naturalmente, um governo de esquerda ele vai potencializar a área tributária, aí, porque ele quer aumentar a arrecadação, que é o que a gente estava conversando. IPTU, IPVA, ele aumentou as bases. Então, vai ampliar a possibilidade de tributação. O legal é que ele faz tudo isso enquanto ele acusa todo mundo de ser fascista. Muito legal. Muito legal. Aí vem aquela palavra que eu adoro, que você fala, que é dicotomia. Cara, a gente tá muito mal. Deixa eu perguntar uma outra coisa, que é uma coisa que com certeza muita gente que está ouvindo a gente pensa. Na questão dos investimentos, você pega todo tipo de investimento, renda variável, renda fixa, mas, por exemplo, ações, previdência privada, como que vai funcionar
Vai mudar alguma coisa? Como que funciona a reforma tributária para isso? Depende do segundo semestre, porque quando a gente está falando de investimento, a gente está falando de imposto de renda, né? Nesse momento, o que nós estamos mudando são os impostos sobre consumo. Então, é o ICMS, o IPI, o PIS, o COFINS e o ISS, que é a única exceção, que seria serviço, que também no passado já foi considerado, por exemplo, tudo uma coisa só. O que acabaram separando. Então, por exemplo, você não paga, por exemplo, ICMS sobre teu investimento. Você vai pagar imposto de renda sobre o teu investimento. Então, esses caras não entraram ainda. Talvez daqui 4 meses eu volto para poder falar com vocês sobre isso. Mas, por exemplo, você tem, previdência privada tem isenção de imposto hoje. Mas não está ligado a impostos de consumo, que é o que a gente está discutindo aqui. Sim, mas como é uma coisa prévia, se fosse possível mexer nisso, alguma coisa disso já teria vindo agora. Não. É a segunda fase. O Haddad Temos uma segunda fase. O Haddad deixou bem claro que isso ficaria para o segundo semestre, né? Nós temos uma segunda fase. O que eu imagino enquanto, vamos dizer assim, tabela periódica de tempo? Eu acredito que até o final de agosto, setembro, a gente tem a aprovação da reforma tributária sobre consumo. E eu acredito que a gente começa a discussão da reforma tributária do imposto de renda, que aí sim entra no ponto que você comentou, mas eu não sei se dá tempo de aprová-la até dezembro, a não ser que tenha alguma outra verba rápida que dê para liberar aí, como liberaram, por exemplo, antes da reforma tributária que o Lula liberou aí algumas emendas aí parlamentares. Eu não sei se tem a emenda parlamentar sobrando ainda, mas aí pode ser que aconteça. E aí, assim, não é uma questão de ter até uma visão política, mas é fato que isso ajudou bastante, né? Porque foi na quarta-feira e na sexta, e aí já conseguiram aprovar tudo, né? Então não dá para duvidar também. Dá para eu pensando numa ordem cronológica, eu acho que vai ficar pro ano que vem. E se ficar pro ano que vem, o efeito só no 2025. Caraca, você lembra, quando veio à tona o jeito que você lembra da Zélia Cardoso de Mello? Lembra dela, Reginha, não? Zélia Cardoso? Eu lembro dela. Muito obrigado, Luiz. Foi no Collor, O que ela foi? Foi ministra da Fazenda do Fernando Collor de Mello. E foi ela que optou pela retenção. Pelo sequestro. Sequestro é uma palavra linda. Pelo sequestro do seu dinheiro e liberação de uma grana. E ela fala que ela não sabia quanto que ela ia liberar. E ela fez 3 papeizinhos, um com 25 mil, outros com 50 mil, outros 75 mil dinheiros da época. Que não era real ainda. Cruzados novos, não sei. Então foi definido qual papelzinho estava dela no final. É assim que ela definiu qual que seria. E eu acho engraçado porque o governo ele tem que entregar o resultado, mas ele não, de novo, o governo não quebra. Ele não tem como falir. Nunca vai acabar o dinheiro das outras pessoas para ele pegar, né? Então, a responsabilidade do imposto é bem tranquila, né? Bem mais fácil. Com certeza é bem mais fácil. Fica na mão, né, meu velho? Pra variar como tudo que acontece aqui nesse país. Churchill falava sobre isso, né? Sobre o quê? Sobre o negócio do imposto, alguma coisa assim. Acho que a gente só não falou do último ponto que acho que é interessante, que são os regimes especiais que tem a reforma tributária, né? Isso era uma pergunta que eu queria fazer. Como fica tratamento tributário diferenciado com a reforma tributária? Queria falar do cashback também, depois. Acabou. Não tem mais agora esse tratamento diferenciado. Cara, então, por exemplo, diminui talvez a competitividade dos estados. Porque, por exemplo, a gente tinha... Vou dar um exemplo. A ASIS, a empresa do... Vou te falar que para São Paulo isso é bom. A ASIS está localizada em Alphaville. Cara, a Alphaville eu sei que tem uma redução muito grande de SS para as empresas de tecnologia, né? Eu acho que aqui em São Paulo paga 5, a Alphaville paga 2. Sim, é isso aí. Então, a partir de agora, isso acaba. O cara tá em Alphaville, tá aqui em São Paulo... Tem um período, né? Tem um período de abrangência que você ainda vai poder usar os regimes especiais. Não sei, não me engano, acho que a gente não vai estar mais vivo aqui, 2000 isso aqui alguma coisa. Vai ser colocado mesmo em prática em 2033, meu amigo. E aí tem um período de transição que a gente... que vai poder, que existe esses regimes, mas, por exemplo, a Alphaville não era um regime, era a autonomia do município, que para atrair investimento ele pode abaixar a alíquota. Então, cara, eu quero ter mais empresa de tecnologia, eu vou jogar minha alíquota para 1,5 aqui e vou trazer os caras para cá. O regime especial é diferente. O regime especial, por exemplo, eu quero fomentar o estado de Pernambuco, eu quero criar um polo petroquímico. Um polo petroquímico e eu quero atrair aqui, eu vou dar isenção de PTU. E aí que eu te falo que é a autonomia que o governador tinha. O governador podia fazer tudo isso. Porque ele sabe onde ele precisa. Sim. Ou seja, no governo central. Agora, a partir de agora, então, o cara ter
uma indústria petroquímica, lá em Suape, por exemplo, no Pernambuco, Sim. ou ter aqui em São Paulo, quando acabar esse prazo aí de transição, tanto faz. Sim. Não vai fazer muita diferença para ele. Exato. O que para São Paulo, como o Regis disse, pode ser interessante, porque, queira ou não, a gente tem uma infraestrutura mais evoluída e até lá vamos conseguir evoluir também. Mas do você que os vê, estados. tirou do Exato. município de poder arbitrar como ele vai competir com as outras cidades. Com os estados. Só os maiores agora ganham. Sim. Então, se a gente pensa em país... E já talvez que por isso que o E aí volta aquela questão Tarcísio foi atrás. E aí volta aquela questão que ele comentou logo no início da desigualdade. Que aparentemente é algo que pode parecer interessante nesse curto prazo, mas no longo prazo vai aumentar muito a desigualdade. Que é alguma coisa que, não querendo falar, a gente sempre vê em governo de esquerda, porque para eles é cada vez mais interessante esse tipo de modelo. É isso aí. Eles, os outros, uns contra os outros. É isso. Estados assim, estados assado. Exatamente. E do cashback? Então, se a alíquota é zero de cesta básica, não tem cashback, né? A ideia era que é porque ela seria tributada, né? Mas se a alíquota é zero, não vai ter mais cashback. A resposta é simples. Ela era sobre bens, sobre produtos de cesta básica, produtos de Mas supermercado. o negócio da luz... Existe a previsão, vamos dizer assim, comentada em relação ao cashback. Tá. Mas eu não consigo enxergar, por exemplo, nesse momento, e se você procurar em qualquer lugar aí da reforma tributária falando sobre isso, no momento em que você tira a alíquota do imposto sobre efetivamente o que seria consumido em relação a imposto, que você devolveria uma parte para a sociedade, tá? Mas eu vou dar uma olhada em relação a outros temas, mas inicialmente ficou anulada essa possibilidade com a alíquota zero. Cara, uma coisa rapidinho, camarada, que o Ulisses comentou e me chamou a atenção é que, aparentemente, Ulisses, a partir do momento da transição, a gente achando que vai facilitar também, o contribuinte ele vai ter que começar a olhar para o passado, para o presente e para o futuro. Tipo, é isso? Porque eu tenho um regime antigo, eu tenho um regime que está vigorando e eu tenho algo que vai entrar lá na frente. Como que é o isso? que a gente pode pensar é o seguinte, vamos imaginar que nós temos uma regra de transição. Então, o PIS e COFINS é 2024, o ICMS até 2032. O que eles vão fazer é uma tabela progressiva das alíquotas, então o empresário ele vai ter que ter 2 regimes de apuração, o novo e o velho, até que se cesse. Então, por exemplo, vamos dar uma linha do tempo clara. O PIS e COFINS em 2025 ele morre e aí eu tenho a CBS. Então, durante o período de 2024 todo, eu vou ter que criar uma regra de apuração para os 2 impostos, mas que no final a carga tributária tem que ser a mesma. Sim. Entendeu? E você acha que o governo vai fiscalizar todo mundo? Tipo, vai dar tempo? Então, assim, eu acredito que sim, né, Pedro? Porque o governo pode fazer a fiscalização dos últimos 5 anos, né? Então, com os SPEDs que são entregues, provavelmente vai ser ajustes que vão ser feitos em apuração, para você dizer, o meu PIS e COFINS daria tanto de crédito e eu tenho tanto de BES, então eu vou fazer essa compensação. Na verdade, para nós que somos área de TI, vai ser um complicômetro que a gente vai ter que ajudar o empresário a entregar essa informação. Ou seja, né? ri agora, chora depois. Mas tem alguma novidade? Você pensa em imposto no Brasil? A verdade é, puta que pariu. É só desânimo, meu só velho. desânimo. É só desânimo nessa merda. Puta que pariu, meu velho. Eu ia puxar um gancho, ia ser um bom gancho para um... Não, puta que pariu. Vamos falar um negócio legal. Vai ter uma reforma no Brasil, né? Puta, reforma! você pensa em que já reforma, pra né? nascer uma reforma já Mas quando alguém falar, vai ter uma reforma no Brasil, você tem que pensar que é que nem quando na sua casa aparece uma infiltração. E aí você vai ter uma reforma. Ela começa num preço, num prazo, com uma pessoa. Você vai passar por 3 pessoas, 3 vezes o prazo e 5 vezes o preço. Essa é a história. E no final vai ter uma merda. você Não vai, e no final, quando fala, tá tudo pronto, infiltra novamente. E aí você faz outra reforma, né? Tem o que eu te falei do cashback que você citou. Hoje o governo de São Paulo, você já devolve lá o ICMS. Você tem uma parte do ICMS que você recebe de volta, que é o programa da Nota Fiscal Paulista. Se você se cadastrar, você recebe uma parte do ICMS. Uma bosta. 7 centavos aí A tomar no cu. por ano. A política é a mesma, só que o que eu disse tá correto, porque assim, o Bernard IP, ele fala do cashback voltado para os produtos de cesta básica.
Só que os produtos de cesta básica não estão Dentro mais dentro do rol de tributação. Então, o que acontece é o seguinte, tá todo mundo dizendo o Não seguinte, vai botar dinheiro de nada. exato. Toma no cu. Exato. É porque é foda, cara. É a Porque senão- reforma pra inglês ver. Puta que pariu. Eu garanto que no meu governo vai ter cashback sobre aquele zero imposto que você falou. Exato. Então, assim, Ulisses, aí chegou janeiro, teve um lobby para que a energia elétrica voltasse para o consumidor. Legal. Então, pô, show. Mas neste momento da proposta do que está sendo discutida, a gente não tem essa nada. possibilidade, porque a líquida é zero. É porra nenhuma. Exato. Mas é bonito, hein? Quando fala vai ter cashback, relaxa. Papai trabalhou um Pra você cashback. ver, cara, é trabalho da linguagem. Tudo é trabalho da linguagem. Pra poder passar e não sei o que lá. E os caras falam... E sabe o que é pior? Tem muito liberal caindo nessa lembro, porra, tem meu uma- velho. Tem um vídeo famosão no YouTube pra quem tiver Mas tá errado, paciência. né? Mas tem. Mas é o que eu falei quando a gente chegou aqui, né? Porque como tributário é uma coisa chata, porque é chato, cara. Pra caralho, pra caralho. Quando as pessoas me perguntam o que você faz, eu sinto, né? Aquele TDAH de 5 minutos, a pessoa fala, legal. Não, tributário e trabalhista. O cara já vira pro lado já e fala assim, legal, meu, valeu, obrigado. tá bom, cara, você é legal pra tomar cerveja, vamos tomar cerveja. Então, legal pra ir embora. exato, pra ir embora, exato. Então, é de fato, eu já até mudei o discurso agora. Quando o cara fala o que você faz, eu falo, mexe com tecnologia. O cara, opa, então já é legal, já gostei. Boa. Então, é um tema chato. Então, automaticamente, tudo que é chato passa pelos nossos olhos de maneira... Cara, ninguém gosta de ler coisa chata. Mas, às vezes, as coisas chatas são extremamente importantes de entender, né? Porque, na verdade, o que te dão pra ler é o que eles querem que você entenda, né? E dá a impressão que eles fazem parecer chato justamente pra ninguém discutir. Exato, é. A história do ocultismo aí, né? Sem dúvida. Você pertence a uma camarilha que discute dessa forma. Exato. Tem um vídeo famosão que está no YouTube, é um vídeo do Kassab. Eu me recordo, coisa de uns 5, 6 anos atrás, o governo, era a época Dilma, eles queriam taxar a internet, limitar o seu plano de dados. Então você tem tantos megas, mas quando você chega naquela franquia, ele te corta. E aí você tem que pagar uma nova alíquota para ser liberado numa outra franquia. O governo é regulamentar a sua internet. E chegaram para pensar, mas como é que é? Ele fala, não, vai ter isso, vai ter esse imposto, vai ter franquia, mas o Estado vai estar do seu lado. Aí ele pergunta, fala, não, mas como assim o Estado vai ser? Não, o Estado vai estar do seu lado, dando aí. Te dando suporte. Dando suporte. Se precisou, você liga para nós, a gente conta uma piada para você. Afinal de contas, a Anatel é super acessível. E é muito engraçado porque vão fazendo isso, vão passando a mão grande, cortando os negócios, e aí você fala assim, e aí? Não, mas é o Estado do seu Mas lado. você sabia que Ó, isso por vai exemplo, voltar, né? tem um tema, Isso volta. tem um tema que vai pegar bastante, mas eu acho que acredito que eles vão regulamentar isso. Existe um regime tributário diferenciado, chama Simples Nacional, não sei se você já ouviu falar. Opa. Até 180 mil por ano. Tem várias etapas. camadas. Importante, várias é bom, camadas. 6% Depois- só pra Hoje exato. tá 4 milhões e Cara, 800? mais isso, né? ainda, tem já, as bases são maiores. Então, pensa assim, hoje, só que aí depende do serviço, tem uma É isso. tabela de serviço, enfim, não é Anexo tão 1, 2, simples 3, assim. 4, 5. Exato. Então, hoje, o Simples Nacional, na reforma tributária, ele não passa crédito para o cara que está comprando dele. O que eu quero dizer? Eu vou te mandar 4 celulares, só que eu estou no Simples Nacional. Como o meu imposto ele é diferente, eu pago ele de maneira unificada, embora agora exista a previsão de eu ter que pagar também o IBS e a CBS, ele está dizendo que está vedado eu passar crédito do que eu paguei para você. Então o que acontece? Você fala, cara, eu não vou comprar desse cara, eu vou comprar dele. Entendi. Então, você pode criar dentro de... Hoje, olhando... né? Tipo assim, eu sou o chato, cara. Eu sei que a cara que tá olhando tá falando, pô, meu, só vê problema. Cara, mas, cara, é que nem um médico, né? Esses dias meu filho quebrou a perna, que ele teve um problema na tíbia e tal. Ele pegou e falou assim, eu peguei e falei, nossa, doutor, ficou show essa tíbia, né? Ele falou, cara, essa é a tua visão. Eu nunca vou falar isso. Pra mim, eu vou ficar procurando o defeito, porque se teu filho amanhã der um problema, cara, eu vou ficar muito mal. Então, eu acho que eu tô na posição de médico. Então, por exemplo, quando eu olho hoje, nesse caso, por exemplo, eu falo, cara, ele tá desincentivando as empresas do Simples Nacional. Só que ele não pensou isso. Por quê? Porque ele não tem cabeça para pensar isso lá. Assessorando. Não tem ninguém assessorando isso. Então, isso é um ponto que a gente vem jogando notas na internet já, que acho que é uma função da nossa empresa, através desse blog que você citou aí, que é o SPED News, é alertar.
E a gente já percebeu que teve várias coisas que a gente começou a jogar, e aí muita gente começou a compartilhar, e começou a falar, e tal. E a gente acaba, de alguma maneira, fazendo pensar, né? O outro lado acaba, porque isso chega. Esses dias no LinkedIn eu vi alguém importante ali que começou a me seguir. Falei, pô, legal, né? É o cara da reforma, então show. Bom, então tá certo. Só para lembrar que a última comoção social que a gente teve na rua, o pessoal falava, não é pelos 20 centavos. E os 20 centavos tinha sido um aumento de imposto na época. Você falou, moça, quando acontecem coisas sérias, cara, aumento mas de imposto nesse sentido. Sim. aí entra a forma como o governo discute isso, né? É o canto da sereia. É sedutor falar sobre isso. É diferente, né, do aumento do ônibus, que talvez não tenha sido comunicado da forma correta. Mas se eu tenho uma narrativa de que num curto prazo, que nesse momento eu vou ajudar o povo, que vai ser algo interessante, ninguém vai reclamar. Né? Todo mundo vai ser a favor, você vai ver pouquíssimas pessoas falando. É pelo amor. Mas se você pegar, por exemplo, não sei se eu posso citar nomes aqui, pode? Por favor. Por exemplo, se pegar o Ricardo Amorim, Bom. ele falando da reforma tributária. Cara, eu acho que eu tô muito em linha do ponto de vista econômico do que ele fala. Se você assistir, sair daqui no carro, jogar lá no Instagram 4, 5 coisas que ele fala, não sobre tributo, mas sobre economia, você vai falar, cara, aquilo que o Luiz falou faz sentido, porque isso vai ter efeito cauda longa ali em relação à economia. Então, cara, eu acho que assim, todo mundo que... Mas é um cara que tem uma visão liberal, né? É um cara de direita, um cara que tem uma visão liberal. Hoje, isso não é o mainstream. Isso não é o legal, né? É verdade, isso não é legal. Isso não é o amor. Isso não é o amor, é verdade. Então, eu concordo, eu vi isso aí também. E eu acho que é isso. Porque no final a gente acaba tendo mais críticas do que elogios à porra da reforma. Pô, mas cara, quando é bom, quando é ruim, né? Na minha opinião, sim. Contra fatos não há argumentos. Não tenho dúvidas de que se é político ou não, porque a gente não está aqui para avaliar a intenção. O governo atual é um governo que olha para um lado que talvez o outro governo não olhava, enfim, de algum lado, assim, consigo enxergar isso. Não sei se isso é político ou não, mas olha. Mas, cara, tem muita coisa errada do ponto de vista de reforma tributária e tá errado. Se TV fosse bom, eu estaria aqui falando, cara, show, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Mas não é o caso, não é uma questão política. Não é a verdade, né? Exato, é uma questão mais no bolso de todo mundo depois. Eu queria pegar uma outra coisa aqui, que fugiu um pouco da ideia da pauta. Da reforma agora em si. Mas a gente falou uma coisa muito clara, que assim, a letra da lei pode gerar diversas interpretações. Sim. Também do ponto de vista tributário. Sim. Por isso que muitas vezes é bom você ter um cara que manja de direito tributário do seu lado, para você tomar esse tipo de decisão. E pelo que eu vi, a sua empresa trabalha um pouco isso. Exatamente. A gente hoje... Cara, a gente tem um propósito muito legal, assim, e a gente cumpre bem esse propósito, que é simplificar a vida do empresário e do analista fiscal, cara. Então, assim, o que a gente entrega na ponta final, tanto para o empresário quanto para o contador? Toda essa parafernália que a gente está conversando de maneira automatizada. Então, por exemplo, se o cara tem um e-commerce hoje e ele quer saber em 20 minutos qual é a tributação dele daqui pro Piauí e volta e vai para o Rio Grande do Sul, a gente entrega isso para ele de maneira automatizada. Pronto, lógico, o cara precisa ter ali o mínimo de conhecimento somente para apertar um botão, mas a gente consegue fazer esse tipo de vamos dizer assim, esse tipo de entrega. Então, olhando do ponto de vista de negócio, de empresa e tal, a gente faz exatamente esse gancho entre o que vai para o governo e o que efetivamente pode ir de maneira correta. E aí, isso é um ganho. Por que eu te falo? Imagina que você hoje está vendendo essas camisetas. E você hoje não está preocupado com isso. Você fala, cara, quanto que é? Vou contratar o contador ali, o cara... Não desmerecendo o cara que está aqui na esquina, que pode ter um contador aqui na esquina. Mas um cara que muitas vezes não está preocupado com tecnologia. Ele vai falar, cara, de São Paulo para Minas é 12 e bora. A gente consegue dizer, cara, onde você compra isso? Ah, eu compro isso do Rio Grande do Sul. Legal, cara. Então, por que você não pega esse produto que está no Rio Grande do Sul, coloca num centro de distribuição aqui, porque aí você vai pagar menos imposto, e daqui você vai para lá. Então, a gente consegue gerar nele
um input um pouco diferente com base no que está regulamentado. Então, você realmente tem a possibilidade de fazer uma economia de imposto usando as nossas plataformas. Isso é bem legal. E do ponto de vista médico também? De empresas médicas, empresas de saúde também? Sim. Porque... Já que nosso público que está aí, está ouvindo... Sim. Planejamento tributário, ele é simples. A gente tem hoje maneiras de fazer planejamento tanto olhando para empresas de grande, de médio e de pequeno porte, trafegando sobre regimes tributários, porque imposto de renda, por exemplo, depende do regime tributário que você está. Às vezes você está no Simples Nacional, acha que você está super bem, que você está indo bem, só que você tem uma paulada de fornecedor, você tem crédito de imposto para poder deduzir e você está trabalhando no Simples Nacional. Então, sim, tua resposta é, cara, todo mundo hoje, eu vejo que o ROI, e o dinheiro que sobra, ele tá ligado a 3 fatores, né? A sua eficiência, né? O seu poder de vendas e como você gere os seus tributos, tá? Então, muitas vezes você vende pra caramba, muitas vezes você é eficiente pra caramba, só que você paga mal os seus tributos porque você simplesmente contratou uma pessoa que você mal fala com ela, né? Você não conhece, você, teu contador, a pessoa que cuida disso para você, e não necessariamente você fez o melhor planejamento para o teu negócio. Como qualquer coisa, por exemplo, eu fui no médico há um tempo atrás, que eu não estava conseguindo emagrecer. Pô, ele pegou e falou, cara, vamos fazer um check-up aqui, vamos identificar em todos os pontos que você tem nos seus exames para eu ver aonde que efetivamente, por que você está ganhando peso aqui, o que você está fazendo aqui, tal. Pô, e para mim foi, cara, muito disruptivo. É a mesma coisa, se você, cara, tem uma operação, você emite nota, você tem um baita negócio, você tem um baita know-how, cara, por que você também não cuida do imposto que você paga para o governo? Então é uma questão simples, você precisa ter empresas especializadas. E eu acho que até uma questão importante, porque quanto menos imposto você paga, maior teu resultado. O Regis, só 2 pontos aqui para comentar. Você comentou sobre... Só 2? Exatamente. Sobre a questão de oportunidades tributárias para a área da saúde. Tem 2, assim, que eu fiz durante alguns anos. Primeiro, médico tem mais de um vínculo de trabalho. Isso é importante. O médico não olha para isso. Perfeito. O médico ele acaba recolhendo mais INSS do que ele deveria. Então, se você hoje recolhe... O teto do INSS deve estar em R$830, R$870 hoje. Mas você tem mais de um vínculo de trabalho, provavelmente você está recolhendo acima do teto. E depois de 5 anos acabou, você não vai conseguir ter voltar. 2 aposentadorias lá no final da vida. Então, procura isso. Segundo ponto, para clínicas, é a redução do imposto de renda, cara. Por exemplo, se você tem uma clínica e você faz qualquer procedimento cirúrgico, você deu um pontinho. O Regis, por exemplo, um ginecologista fez uma cauterização, por exemplo, numa mulher. Você foi lá e fez tratamento de hemodiálise. Uma dermatologista foi lá e fez um procedimento estético. Isso já é considerado como equiparação hospitalar, digamos assim, e você consegue reduzir drasticamente o imposto de renda que você paga. Então, assim, tem algumas oportunidades. Aqui você já está dando a dica já. Obrigado. Mas aí é para vender o serviço. Obrigado. É isso que a gente precisava, meu amigo. Fica de olho. Mas é isso. Acho que tem muita coisa, mas muita coisa. E é normal. O cara que é médico, ele trabalha o dia inteiro e chega em casa extremamente cansado. Eu ia falar exatamente isso. E ele pega o livro, ele começa a estudar uns negócios que ele viu. Eu sei, porque eu conheço. Tem alguns amigos que às vezes eu vou chegar, o cara, vem tomar um vinho comigo. Aí ele fica lá lendo o livro. O que você... Não, cara, o cara tá com um problema aqui. Eu preciso entender, porque eu acho que tem algo que eu não tô vendo. E o cara não foi preparado por isso. O cara não foi preparado pra isso, exato. Ele não foi preparado pra olhar pra esse lado. Exato. Entendeu? Esse é o grande problema. Ele não viu isso. Exato. Mas isso não tá nem no radar dele. Tem dinheiro na mesa dele. E daqui pra frente também dá pra ele dar uma boa arrumada, independente do porte que ele tem. Acho que esse é o ponto. E pros próximos 10 anos, né, que é até 2033, vai ser assim. Então, independente da reforma, vale a pena se ligar nisso. Né? Independente da reforma, porque é o que você falou, né? E vai ficar sempre tem alguma coisinha aberta, né, meu velho? Sempre vai. E assim, eu fico imaginando como vai ser a regulamentação. Né? Então, isso você gosta de regulamentação?
Cara, eu vivo disso, né? Hoje. Não, é do coração. Você gosta. Cara, não. O que eu digo... Não gosto, né? Mas o que eu digo no sentido... Eu gosto pros outros, né? Pros outros, Exato. Regulamentação pra você. Não para mim. Não para mim. Muito bom. Excelente. Querido Camarão, explique para o nosso convidado o que é o pitch do livro, tá? E depois, para quem não conhece na audiência aí, também vai explicar. Você quer apresentar? Eu pensei que eu ia ter que pôr essa máscara, porque a minha cabeça não vai entrar. O Camarão podia explicar o que é a máscara depois. Vamos também. lá. Mas vamos ao pitch do livro. Então, são 3 livros, 3 caminhos, 3 palpites. Cada um de nós trouxe um livro. Você tem que, na primeira parte, adivinhar quem trouxe o livro. E na segunda parte, a gente vai revelar se você acertou. E cada um, com o seu livro respectivo, vai tentar fazer uma venda para você. Um minuto. Na primeira parte quem trouxe qual livro? Baseado mais ou menos na conversa, nas besteiras que a gente falou. Achou do que a gente falou. Então vamos lá. Apresente os livros, então. Os Pensadores, um clássico da Editora Abril, na época que ela existia. Isso é bom, hein? John Locke. Minha mulher trabalhou lá. Olha lá. Você juntou coisa boa com coisa boa. Segundo livro, Napoleão Bonaparte, Deixa eu ver. Já viu que não foi ele que trouxe, né? Já tá falando aí, demonstrando. Ou será que ele tá mentindo? Ih, olha lá. Diretor-geral. Não, é um compilado. Equipe editorial Hunter Books Editora. É o diretor. Hunter Books. Revisão de Nazaré Baraccio. Quem tomou um barato? Nazaré Tedesco. Napoleão Bonaparte me agrada terceiro muito. Livro Think and Grow Rich, de Napoleon Hill. Não, opa, 2 Napoleão? 2 Napoleão, hein? Napoleão Hill e Napoleão Bonaparte. Muito bom. Napoleão da Montanha e Napoleão da Bonaparte. Esse verde e amarelo é legal também. Quem trouxe qual? Ulisses. Ulisses ou Odisseu? Como que a gente te chama, meu amigo? Ou o liberal, né? Ulisses ou Odisseu? Como que a gente chama? Ulição? Quem você acha que trouxe qual livro, meu amigo? Eu acho que o Regis trouxe o Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte. Você acha que eu trouxe aqui? É. Tá bom, então. Então você acha? O que eu posso falar? E os outros? É que tá faltando um entre nós aqui, né? Ou não? Se vocês trouxeram... Nós 3 aqui, ó. Cada um trouxe um. Você trouxe o... Napoleão Hill. Certeza? Por conseguinte. Pensadores. Certeza? Não quer mudar nada? Pode mudar. Peraí. O Pedro não ia ler o Pensadores, não. Não, então peraí. Então troca só esse aqui. Trocou aqui? Bora lá? Certeza? 100%? 100%. Boa, garotinho! Foi uma bela troca, velho! É o primeiro que eu vejo que acerta troca! 100%. Troca e Não, acerta tiveram 100%. algum já, cara. Não, que eu 120 vejo, que eu episódios. vejo. Não, que eu Você tá vejo. vendo pouco, seu arrombado. Você tem que ver mais, porra. Porque já tem 120 episódios, caralho. Não, mas foi muito bem. Então vamos começar por você, PV. PV. Você vai ser o primeiro a vender o livro pro nosso querido Odisseu. Ulisses, sabe por que eu trouxe esse livro pra você? Porque Napoleão Bonaparte, ele foi responsável pela expansão da França. Ele era um grande adepto à liberdade. Ele foi responsável Liberdade dele, né, velho? por constituir novos territórios. E aí, quando eu trago esse livro, eu vejo muito sobre sua trajetória, a trajetória da ASIS. De vocês estarem buscando inovação, de vocês estarem buscando por novos territórios, de vocês estarem crescendo, de vocês estarem sempre, a todo momento, buscando e trazendo inovação para o mercado de vocês. Então, por isso que eu trouxe esse livro para você hoje, porque eu vejo que a figura de um cara que expandiu um território, que foi contra uma série de coisas, está relacionado com você. Show de Boa, bola. gostei. Foi bem. Agora, ele não era muito né? liberal, mas tudo bem. Mas eu gostei desse pitch aí, foi bom. E aí? E olha que eu convivo com um cara que vende até a alma, que tá aqui. Inclusive, ele tá por aqui, ó. Você sente o cheiro da venda aqui. Exatamente, ó. Cara, pra mim é muito claro. Seguinte, velho, é o pai do liberalismo. Né? John Locke.
Aqui, o mais legal é o seguinte, aqui dentro tem 3 obras. Carta acerca da tolerância, segundo tratado sobre o governo, não inteiro, mas o comentário. Ensaio sobre o entendimento humano. Então você vê se é um cara que é um filósofo inglês, que ele abordou vários temas. Ele podia ser considerado um polímata. Ele estudou medicina, tá? Ciências naturais. Esse é um cara que ele entendia não só sobre o Estado, mas sobre o ser humano. E o mais legal é o seguinte, esse cara foi o precursor da tripartição dos poderes, que é o que está faltando na reforma tributária, meu amigo. Que está dando poder a um ente central. Então eu te trago o John Locke como forma de rememorar o que é bom e o como deveria ser feita a nossa reforma. Por isso que eu trago esse livro para você, meu amigo. Perfeito. Muito bom, hein? Muito bom. Gostou? Mas não tão bom quanto Pitch o bem Napoleão feito, Hill, pitch velho. bem feito, pitch bem feito, meu amigo. Falamos do Napoleão, vamos pro outro Napoleão. Napoleão Hill, é o Napoleão Montanha. Napoleão da Montanha. Tá bom, tudo bem. Então, Napoleão Hill, o que acontece? Ele era um escritor e ele conseguiu a amizade do Andrew Carnegie, magnata do aço dos Estados Unidos. E ele estava tentando compilar por que fazia as pessoas verdadeiramente ricas naquela época de... Não, pode sacanagem. Sacaneia. O pitch Cara, dele ele perdeu a bonitão. concentração. Ele faz- ganhou 3 seguidas, tem que perder hoje. Não. Não, brincadeira, não, é verdade. É animal esse livro. Não, eu que vou ganhar hoje. E aí ele conversa com o Andrew Carnegie e ele consegue entrevistas com os amigos milionários dele para fazer uma compilação do que fazia as pessoas ricas. E lá se passaram, se não me engano, 20 anos, ele compilou um monte de amigo milionário e ele trouxe uma ideia do que seria a filosofia do sucesso. E ele escreveu como é que você pode acalentar dentro de si ideias que vão te levar para perseverar, para empreender, para correr atrás do sucesso. Isso foi compilado no início do que chamado do Filosofia do Sucesso dos Estados Unidos. Esse livro, se não me engano, de 1930 ou 20. E o fato... 37, perdão. E o fato é que os Estados Unidos está desde esse início, querendo entender como é que as pessoas ficavam verdadeiramente ricas. Fim do meu pitch. Muito bom. Pode falar, belo livro. Agora é a hora da Muito verdade. bom. Na hora da verdade. Muito bom. Odisseu Ulisses, gênio. Gênio do Gênio. tributário. Qual dos 3 livros você escolhe e leva pra casa? O pitch do Pedrão, ele tá tentando me jogar pra cima, né? Então ele dá aquela amor, jogada, né? Aquela cara, coisa cê é amorosa. foda. Vai que você vai gostar disso Vai que aqui. vem aqui. O teu, ele já é um... Convence você bem, pegou né? várias coisas que eu falei e falou, cara, eu vou pegar ele ali, ó, que eu já consigo amarrar ele na cabeça dele. Exato. E o último já está muito relacionado ao conteúdo. Eu vou contextualizar ele do conteúdo do livro. Eu vou ficar com o conteúdo do livro. Caralho, filha da puta, ganhou a 4ª seguida, velho. Eu fui pela venda o técnica. maior campeão na sequência Eu desse achei que podcast. ia ganhar o Luiz falando da eu vou te raça, falar. do coração. Porra, Não, porque eu ganhei velho. 7 seguidas já. Tenho estudado um Tudo pouco de pegada, vendas, né? né? Tá bom, parabéns, ganhou Eu a fui pela 4ª. emoção e perdi, Muito velho. bom. Porra. Ganhou a 4ª, mas eu já ganhei 7 seguidas uma vez. Continuo sendo uma brincadeira. Camarão tá parecendo Coringão, tá embalado, Tá velho. bem, Não, tá embalado. bem. In the Tá bem. zone, velho. Eu acho que ele tá errado, mas tudo bem. Mas tudo certo. Ulição, Muito meu obrigado. amigo, valeu, cara, valeu mesmo. muito obrigado. Sensacional te receber. Acho que foi muito esclarecedor. Com certeza a gente vai ter cenas dos próximos capítulos aí. Vai te poder destravar melhor o que vai acontecer, porque na verdade o que me parece que a gente está dando poder na mão do Estado mais uma vez. Sim, O que provavelmente não é algo bom. sim. Quer falar? Não, e de fato, assim, eu tô no 50%, né? O que foi aprovado foi metade do que aconteceu e nem foi regulamentado. Então, se alguém, né, se eu não conseguir trazer para vocês o 100% que vocês imaginavam, aí também já não na verdade, o texto literal, ele é muito curto ainda. A gente vai ter a segunda etapa, né? Que agora vai ser pelo Senado. E aí sim, em janeiro, a gente vai ter todo o mapa fiscal, né? Que é até o nome de um produto novo que a gente está lançando. Aí sim. Que diz exatamente o que vai acontecer. E ele tinha um produto, rapidinho antes de terminar, que vocês iam adorar também, que se chamava Oráculo. 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 Não, de nós Delfos. temos esse produto tem, ainda. Ulisses? Nós temos. Tem? O Oráculo. O É um Oráculo produto maravilhoso. que ele é de fato um oráculo mesmo. Ele consegue trazer, por exemplo, a diferenças de precificação de uma cerveja entre vários estados, considerando tributação só através de um documento fiscal. Ele é realmente bem poderoso, o oráculo. Excelente, cara. Muito Show. obrigado.
Meu amigo, parabéns pelo seu trabalho aí, pelo conhecimento. Acho que tem muita coisa, muitas pessoas que podem se beneficiar do que você faz, muitas empresas. Vocês estão de parabéns. Quando o nosso querido PV falou, eu falei, puta, vamos falar com lição, porque eu tenho certeza que vai ter muita coisa boa. A gente só tem a agradecer de coração. Eu também queria agradecer muito vocês. O papo foi... Pô, vocês são caras muito inteligentes. Jamais. Parabéns aí pela condução. Aprendi pra caramba. Eu já tinha participado de outros podcasts, mas inteligente como esse, eu nunca tinha participado. Falei, pô, muito você bom. tinha que vir, velho. Legal. Legal. Isso aí. Nunca vou te meter em rescate. Obrigado, mas não escolheu meu livro, então é o seguinte. Então, obrigado. Não vai ter foto hoje, o pau vai E comer. você não vai me xingar porque eu tô aqui na mesa também, né, hoje. Óbvio que não. Você nunca foi um arrombado e nunca será. Pode ficar tranquilo, meu amigo. Eu só quero falar uma última coisa. Os gregos do oráculo são muito bons. E os portugueses também. E aqui, ó, os brasileiros, como o José Bonifácio, um dos maiores brasileiros da história, estão na nossa loja lá na reserva.inc/beyond, BYOND, Ayn Eu achei que eu ia Rand, ganhar uma camiseta hoje. Winston Churchill. Vai ganhar. Sempre ganha. Você vai ganhar. Sempre fica tranquilo. Todo convidado ganha. E quem não tiver aqui, não é convidado, vai lá na loja. Ou então vire nosso apoiador, apoia.se/Beyond, BYOND, que também ganha uma das camisetas, certo? Certíssimo, mais barato que o Estapar, que você paga todos os dias. Mais barato que o Estapar. Exatamente, não custa nada apoiar. Não custa nada. E essa camiseta é maravilhosa. Maravilhosa, é reserva. É algodão Pima, tá? Puta, Pima quanto? peruano. 1 milhão de fios. Você tá maluco, né? Mais garotinho. macio que tudo. Galera, boa noite, muito obrigado, sensacional. Pessoal. Até a próxima semana. É nóis. Falou. Falou! Valeu. Tchau, PV arrombado!